Frases essenciais em Guarani. Vamos aprender hoje 100 frases essenciais em Guarani. São muitas frases, então você já pode pegar o seu caderno, o seu lápis e senta que vamos já começar com as nossas aulas. Vamos começar. Aqui eu tenho já as 3 frases prontas. Antes eu quero explicar aqui sobre a palavra mi. Quando nós usamos essa partícula mi, a gente está usando mi para pedir por favor, para dar carinho às palavras ou para tirar o peso das palavras. Dito isso, vamos começar. A primeira palavra que temos é Ikatupiko Xerendu. Você pode me ouvir? Ou posso colocar no final Ikatupiko Xerendu mi, tipo assim, só não reparem a letra. Ikatupiko Xerendu mi, então eu estou falando, você pode me ouvir, por favor? Já estou pedindo um favor, né? Agora vamos ver a segunda frase, que fala assim, Ikatupiko edeletrea cheve nderera. Ikatupiko edeletrea cheve nderera. Tá vendo que deletrear vem do espanhol, que quer dizer soletrar. Deletrear, soletrar. Você pode também falar assim, Ikatupiko e soletrar cheve nderera. Aí vai estar falando no Diopará português. E então, eu posso falar também desta forma, Ikatupiko e deletrear mi, quando eu coloco o mi diante do deletrear, eu estou falando, pode, por favor, soletrar o seu nome para mim? Seria mais ou menos isto. Agora a terceira frase é deletrear mina cheve, deletrear mina cheve, quer dizer, soletre-o para mim, por favor. A quarta frase que temos, she, xerera, rina, chivato. Mesmo estamos seguindo a ordem do soletrar, tá bom? Aqui a gente vai soletrar o nome, tá? Então aqui é She, Xerera, Rina, Chivato. Chivato é um nome, né? Eu coloquei assim. Eu me chamo Chivato. A deletreata ndeve. A deletreata ndeve. Ou se não, a soletrata. Posso colocar também. A soletrata ndeve. Vou soletrar o meu nome, né? Então, falaríamos assim. She. Aqui, ó. She. I-V-A-T-O. Aqui nós falamos che e não CH, porque estamos falando em Guarani, tá bom? A outra frase, que é a sétima frase, seria Koanga nderejavuveima baeixapa ojehai. Koanga nderejavuveima baeixapa ojehai. Javu, aqui esta palavra javu quer dizer errar. E quando eu falo ndere, eu estou negando a palavra. Porque erejavu seria você erra, né? E quando eu falo nderejavui, né? Aqui no caso vui teria que ter um i antes, né? Mas com essa conjugação não. Então estaria você não erra. Não erra mais. Esse veima vem de mais. Nderejavuveima. Nderejavuveima seria você não erra mais, né? Então agora é koanga nderejavuveima baeixapa ojehai. Rai é escrever e jehai é escrever-se. Então você não vai errar mais a escrita ou como se escreve, seria esta palavra. A oitava frase que temos é Mbeguevena renye. Mbeguevena renye. Mbegue quer dizer devagar e podemos usar também para baixo, né? Então, Mbeguevena é mais baixo, renye, ou seja, fale mais devagar ou fale mais baixo, pode ser também. Aqui no caso nós usamos mais devagar mesmo, porque tem pessoas que falam muito rápido, né? Então a gente fala para falar mais devagar para entender o que ela está falando. A nona frase Errechaukamina cheve moitepa oputá. Errechakamina cheve moitepa oputá. Quer dizer, me mostre, por favor, onde fica. Ou você pode me mostrar onde é mesmo que fica? Aí vamos ver aqui. Rechá é ver, né? Então, errechaká, mostre-me. E esse mina, como se fosse um favor, né? Que está aqui o por favor. Então, mostre-me, por favor. Moon. Moon quer dizer onde. Moite é onde mesmo fica. Putá é ficar, ok? Vamos ver então a 10ª frase. Pea picomba eixarreira. Pea picomba eixarreira. Pea é uma abreviação de peva. Picô é a partícula interrogativa. Reparem que aqui eu esqueci de explicar, né? É que quando temos o picô, já temos a partícula interrogativa que seria o ponto de interrogação, o picô. Baeixarreira, isso como se chama? Qual é o nome disso, né? E aqui temos a frase 11.
Eremijeuna cheve ikatuno. Eremijeuna cheve ikatuno. Eremijeuna cheve ikaturo. Reparem que o mi aqui é como se fosse uma petição, né? Então, ere, fale, por favor, novamente, se puder, né? Ikaturo seria se puder. A 12ª frase é Baeixa pa herapea guaranime. Baeixa pa herapea guaranime. Reparem que aqui também temos a partícula interrogativa, que é o pa, né? Para quem não sabe sobre essas coisas, eu tenho mais de 100 vídeos no Guarani do básico ao fluente e tem outras dentro da playlist aqui no próprio canal mesmo. Aí vocês busquem aí no canal, aqui no canal, que vão achar vários vídeos explicando sobre isso. Então aqui fala Baeixa pa herapea guaranime. Como se chama isso em Guarani? Ou qual é o nome disso em Guarani? A 13ª frase, Chevare amahina. Chevare amahina. Varear quer dizer fome, né? Então já estou com fome, né? Seria a palavra. Já estou com fome, viu? Ou eu já estou com muita fome, pode ser também. Temos a palavra 14 agora. Moopiko dia ukwa oimeaemba erei. Isso aqui é uma frase meio que abreviada, né? Então eu vou explicar aqui. Moopiko dia ukwa oimeaemba erei. Quer dizer, onde podemos achar algo de comer? Ou onde que a gente pode achar qualquer coisa para comer? Seria mais ou menos assim. Então, moopiko, reparem que aqui a partícula interrogativa. Dia-ukwa quer dizer podemos comer. Dia-u é comer, né? E kwa é saber. Então, podemos comer. Oimeaen quer dizer qualquer coisa. Imbaerei é o complemento do oimeaen, ou seja, coisa qualquer por aí, né? Seria mais ou menos assim a tradução. A 15ª palavra ou frase é Baediakaruta mamã. O que vamos almoçar, mãe? Reparem que mamã aqui se usa do espanhol, quer dizer mãe. Então, que diacaru quer dizer almoçar. Vamos almoçar, né? O que iremos almoçar hoje, né? Seria uma pergunta assim. O que vamos almoçar, mãe? A 16ª palavra é ape aime xerembirecondie. Ape aime xerembirecondie. Quer dizer, estou aqui com a minha esposa. Ape é aqui. Estou, aime é estou, xerembireko, tembireco quer dizer esposa, indie é junto. Então, ape, aime, xerembirekondie. 17. Ahata shemena hashemembundie. Ahata shemena hashemembundie. Quer dizer, vou junto com meu marido e meu filho, ou minha filha, pode ser também, né? A palavra 18... Ndepiko mo guarrina. Ndepiko mo guarrina é uma pergunta, porque temos a partícula picô, que quer dizer interrogativa. Então está falando, você é de onde mesmo ou você é de onde? Mo gua quer dizer de onde. Então, ndepiko, você é de onde mesmo. A palavra 19, moopiko oiko desu handetuba. Moopiko oiko desu handetuba. Onde mora seu pai e sua mãe? Oiko vem de morar ou viver, né? Onde vivem. Desu, né? Aqui teria que ser nde, deixa eu corrigir aqui. Aqui tem que ter um N na frente, assim, ó. Desu handetuba. Desse jeito. Moopiko oiko desu handetuba. Onde mora seu pai e sua mãe? Aí ele respondeu, né? Na palavra 20 eu coloquei uma resposta. Chesu hashetuba oiko Portugalpe. Chesu hashetuba oiko Portugalpe. Chesu Chetuba, oiko Portugalpe. Minha mãe e meu pai moram em Portugal. Ou eles moram em Portugal. A palavra 21. Ndepa repurahei kuahina. Ndepa repurahei kuahina. Reparem que a partícula pa também é interrogativa. Então, aqui está fazendo a pergunta. Você sabe cantar? Você sabe mesmo cantar? Né? Está fazendo uma pergunta. A palavra 22. Retaitrei ro aconsejar e chupé. Retaitrei ro aconsejar e chupé. Aconselhamos muito ele ou ela. Reparem que consejo, aqui está aconsejar, vem de aconselhar, do espanhol. Aconsejar, que em espanhol é consejo, aconsejar. Podemos usar em português conselhar. Então você pode falar assim. Retaitrei ro aconselhar e chupé. Esse ro é nós, né? Ro aconselhar e chupé. A frase 23... Penhangareko porã que cheve rece. Penhangareko porã que cheve rece. Quer dizer, cuidem bem dela para mim. Ou cuide bem dela para mim, seria, né? Então, nhangareko quer dizer cuidar, né? Ou guardar com cuidado, seria isso. Então, P é
dando aqui, vocês cuidem, porá que, né, quer dizer bem, cheve é para mim e rece é dele. Reparem que as palavras são postas em sentidos diferentes. Então, vou ler mais uma vez. Penhangareko porá que cheve rece. A outra palavra, 24 já, né? Ani perredia haenho e chupé. Ani perredia haenho e chupé. Não deixem ela sozinha, ou ele sozinho, pode ser também. Então, ani perredia, não deixem. Redia é deixar, né? Então, não deixem. Esse ani seria como se fosse não, né? Ani perredia, não vocês deixem. Haenho, ela sozinha ou ele sozinho. Anho quer dizer só. Então, haenho, ele ou ela sozinho. E chupé é um complemento a ele, né? A palavra 25, irolento o putaco café. Irolento o putaco café. Quer dizer, esse café ficou meio amargo ou um pouco amargo. Então, a palavra iro vem do... A palavra iro quer dizer amargo, né? E esse lento é mais ou menos. Nós usamos o lento do castelhano, né? O putá quer dizer ficou com café, e café é café mesmo. Então, irolento ou putá com café. Quando eu falo irolento, está um pouco amargo, ou meio amargo, né? Não está muito bom, né? Pode ser isso. A frase 26. Mba eveteningo do usei. Mba eveteningo do usei. Ele ou ela não quer comer nada, ou não querem comer nada, não quer comer nada, né? Então, mba evete é nada. Ningo, e sendo o sei é a palavra negativa de querer comer. Quero comer, eu não quero comer. Ou quer comer e não quer comer. Seria isto. Sendo o sei. A palavra 27. Koan soópico congelado paité. Koan soópico congelado paité. Essas carnes são todas congeladas, né? Então vamos entender aqui. Koan são essas e soo é carne. Reparem que congelado vem do espanhol, quer dizer congelado. Você pode também escrever congelado, né? No caso, no Diopará português. E aqui, como estamos escrevendo em Guarani, usamos o H no lugar do G, né? Então, congelado ou paité. Paité é tudo, né? Então, estão todas congeladas. Essas carnes são todas congeladas. Aí, eu coloquei como resposta na frase 28. On isso o non é congelaiva avei. On isso o non é congelaiva avei. Esse aqui é bem difícil de falar, né? Non é congelaiva avei. Tá vendo? Tem carne sem ser congelada também. Esse então non é congelaiva quer dizer que não está congelado, que não é congelada. A frase 29. Copirápico e canguerretá. Copirápico e canguerretá, né? Está perguntando, este peixe, ou esse peixe tem muito espinho ou muito osso, né? Então, vemos aqui, ó, pirá quer dizer peixe, e cangué é osso, ou no caso, o espinho do peixe, né? Então, copirápico e canguerretá, e retá é muito, né? Então, assim, esse peixe tem muito espinho? Pea petembiu ningo ravema. Pea, ó, pea petembiu ningo ravema. É a nossa frase 30, né? Então, essa comida já está mofada, né? Ou estragada, pode ser ou esse pão também, né? Então, vamos entender. Ravem quer dizer mofado, mofo, né? E ravema já está mofado. Tembiu é comida. Então, essa comida já está mofada. A frase 31. Ambraku ramoite cocambu. Ambraku ramoite cocambu. Acabei de esquentar esse leite. Ou acabei de esquentar o leite, né? Então, ambraku vem de esquentar, iramoite é agora mesmo, né? Ramo quer dizer recente, iramoite, bem recente. Cocambu, cambu é leite. Palavra 32, reutapa pan quesure, reutapa pan quesure. Reparem que pan vem do espanhol, quer dizer pão, né? Então, eu estou falando, vai querer pão com queijo ou pão com mussarela, pode ser, né? Então, aqui, reutapá, esse pá é a partícula interrogativa. Então, você vai comer pão com queijo? Quesura é com queijo. Quesu, no Guarani, quer dizer queijo, quesu. E quesure é com queijo. Aí, eu coloquei como resposta a palavra 33, cafente rauta. Ndashepu aponain rina.
Cafente hauta. Dashe aporain hina. Quer dizer o quê? Vou tomar só café, meu estômago não está muito bem, ou estou com o estômago ruim, né? Então, cafente, só café, vou tomar. No Guarani, nós não temos tomar e beber, tudo é comer, vai depender do que, por exemplo, se eu for falar, vou tomar água, vou colocar comer água, mas eu vou entender que é tomar porque é líquido, né? Então, não tem a palavra tomar, beber, só tem comer. Hauta. E ndashe aporan. A quer dizer estômago, né? Ou fígado. Aporan, fígado bonito, fígado bom, estômago bom. Então ele está falando que não está sentindo bem o estômago, não está muito bem, né? E aqui outra pergunta. Café, açúcar e picô, né? A palavra 34. Café, açúcar e picô. Reparem que açúcar é açúcar em Guarani, né? Então café com açúcar, né? Fez uma pergunta aqui. O café e açúcar, né? Aqui teria que ter um ponto de interrogação, né? Café com açúcar? Aí, na palavra 35, eu coloquei uma resposta de novo. No usamos mesmo do espanhol, podemos colocar também na haniri, né, que é em Guarani. Café por 80. Café por 80. Puro também é do espanhol, quer dizer puro, né? Café puro, sem nada. A palavra 36, ou a frase 36 é Ndepiko mbaer estudiar. Ndepiko mbaer estudiar. O que você está cursando? Ou o que você estuda? Você está estudando para ser o quê? Né? Seria a palavra mais, né? Ou que tipo de profissão você está estudando? Aí eu coloquei como resposta, a estudar medicina paraguaipe. A estudar medicina paraguaipe. Estou fazendo medicina no Paraguai. Eu faço medicina no Paraguai. Deve pico degustar derecho. Deve pico degustar derecho. Reparem que aqui vamos falar derecho e não derecho, tá? Porque é do espanhol e é o nome que se dá, né? Então, eu falei, você gosta de direito? Reparem que degustar, aqui teria que ser de, né? Deve picon degustar derecho. Tá fazendo uma pergunta, né? Então, gostar vem de gostar, né? Você gosta de direito ou você gosta de fazer a faculdade de direito, né? Aí a frase 39 eu coloquei como resposta, cheve gusta mim matemática, né? Eu gosto muito de matemática, eu gosto bastante de matemática, né? Seria isto a frase 39. A frase 40, Che hermana estudia veterinária. Posso falar veterinária aran, colocando uran aqui no final. Estou dizendo que ela está estudando para ser veterinária. Quando eu coloco uran aqui no final. Quando eu coloco somente veterinária, ela está cursando veterinária. Então, che hermana, reparem que hermana vem do espanhol também. Estudar também vem do espanhol, tá? Então, a gente coloca assim, estudar veterinária. Eu estou fazendo aqui o Guarani como se fala no Paraguai, tá, gente? A frase 41, nós temos esta pergunta de novo. Nde pico mbae número recalçar? Nde pico mbae número recalçar? Olha só, aqui está bem de Opará, que se fala no Paraguai, né? Nde pico mbae número, reparem que número é em espanhol. E calçar também, calçar aqui também em espanhol, ou calçar, né? Então, qual número você calça? Ou seja, qual é o seu número de sapato, né? Está perguntando. Então, seria, Ndepiko é número de calçar. A palavra 42, Mishimbaitema rece idiao. Mishimbaitema rece idiao anga. Mishimbaitema rece idiao anga. Esse anga seria como se fosse coitado, né? Uma extensão que a gente pronuncia como se fosse coitado. Então, ela ou ele já perdeu todas as roupinhas, né? Ou seja, coitado. A palavra correta mesmo seria aqui. As roupas dele já ficou tudo curta nele, coitado, ou nela, né? Seria isto, esta frase. Mishimbaitema receidiao. Mas como a gente faz mais formalzinho, né? Então eu coloquei ele, ela já perdeu todas as roupinhas. A frase 43. Shemo akanasu ko problema. Shemo akanasu ko problema. Deixa eu só corrigir aqui, né? Assim, ó. Agora sim. E moakanasu é tudo junto aqui. Shemoakanasu com problema. Shemoakanasu com problema. Já me deu dor de cabeça esse problema. Esse problema está dando dor de cabeça, né? Isso me está dando dor de cabeça. Moakanasu quer dizer fazer doer a cabeça, tá? Moakanasu, fazer doer a cabeça. Então, está me fazendo doer a cabeça este problema. A frase 44. Mbouvese pikoro avisa hanashirendui. Mbouvese ningoro avisa.
hanasherendui. Novamente vou ler. Boi veseningo roavisa hanasherendui. Reparem que vese vem de vez do espanhol. Avisar também é do português ou do espanhol, que é avisar, né? Nascerendui, não me escutou, né? Te avisei várias vezes e você nunca me ouviu. Seria isto, né? Agora temos aqui a frase 45. Eipe ana shugui pe celular. O peixe não te ostudiata. Eipe ana shugui pe celular. O peixe não te ostudiata. O peixe não te ostudiata. Quer dizer, tome dele ou dela esse celular, só assim ele vai estudar. Ou se você tomar dele o celular, ele vai estudar. Temos aqui a frase 46. Nde prahuaja enyehaa vaera. Nde prahuaja enyehaa vaera. Nde prahuaja enyehaa vaera. Sempre tentem preencher as palavras. Por exemplo, aqui, reparem a forma que eu pronuncio. Enyehaa. Enyehaa. Reparem que tem o an aqui, né? Então, pronuncie devagar e tente degustar as palavras, né? Então, neprahuaja enyehaa vaera. Quer dizer, tem que se esforçar enquanto é novo. Então, neprahuaja, né? Enquanto você é novo, enyehaa vaera. Tem que se esforçar, né? A frase 47. Adiotopahendie quereambue. Adiotopahendie quereambue. Vou ler bem devagar. Adiotopahendie quereambue. Me encontrei com ele antes de ontem. Então, adiotopá é topar, encontrar, né? Então, eu me encontrei. Rendie é com ele, querre é ontem e ambué é depois. Então, seria depois de ontem, né? Querre ambué é depois de ontem. A frase 48 agora, né? Nde isemba eve por no que e de preocupar esse. Nde isemba eve por no que de preocupar esse. Então, vamos lá. Nde isemba eve por no que é de preocupar esse. Reparem que no Paraguai o nosso R nós usamos muito como né? Então, por no que, quer dizer, não vão confundir isso com palavrão, tá, gente? Por no que, né? Não vão confundir com outras coisas, tá? Por no que é de preocupar esse. Então, de sei quer dizer não quer dizer nada. Vai ver é nada, né? Então, não quer, ele não quer dizer nada, ou ela não quer falar. Para que não, esse por no que, para que não se. Então, reparem que esse porno vem do castelhano. Por não, né? É de preocupar. E preocupar também vem do espanhol. É de preocupar, rece por ele, né? A frase 49. Ba evetendo de apoio. Ba evetendo de apoio. Então, a frase ficaria assim. Ba evetendo de apoio. Ele ou ela não fez nada, né? A frase 50, che hermana mellizo e membu. Che hermana mellizo e membu. Mellizo vem de gêmeos, que é do espanhol, mellizo, né? Então, che hermana mellizo e membu. E membu quer dizer filho. Reparem que hermana também vem do espanhol, que é irmã, né? Então, minha irmã teve gêmeos, teve filhos gêmeos, né? Membu quer dizer filhos. A palavra 51, oujeuma e viajegui. Oujeuma e viajegui. Aqui tinha que ter um acento. Vou corrigir aqui agora. Isso, gente, acontece porque a gente fica montando, né? Para montar 100 palavras aqui é bem complicado, né? Então, eu fiquei bastante tempo montando e às vezes a gente deixa passar alguns acentos, mas a gente vai corrigindo, tá? Então, aqui. Oujeuma e viajegui. E viajegui. Querre ou ré. Querre ou ré. Querre ou ré. Vou ler bem rapidinho. Oujeuma e viajegui. Querre ou ré. Quer dizer, ele já voltou de viagem, chegou ontem. Reparem que viaje aqui vem do espanhol, né? Pode falar em português, oujeuma e viagem, pode falar assim também, né? Querre quer dizer ontem e unarré é chegar. Então, unarré, ele chegou. A frase 52, angue pujaré daqueiete. Angue pujaré daqueiete. Não dormi a noite passada. Esse angue pode ser passada, né? Então, a noite passada seria angue pujaré. Daquei é não dormir. E et é um superlativo, então não dormi nada a noite passada, né? Seria isso. Angue pujaré daquei et. A frase 53. Irurupá perrová anga. Irurupá perrová anga. Ele ou ela está com o rosto todo inchado, ou muito inchado. Então, a palavra correta mesmo seria
Tá tudo inchado o rosto dele, tadinho, né? E o rosto dela, tadinho, né? Então, ruru quer dizer inchado, né? Ruru, inchado. Irurupá está todo inchado. Perrová, rová vem de cara, né? Então, a cara dele ou dela. Esse angá nós usamos como coitado, né? Ou dar aquele sentimento de dó, né? Vamos então ver agora a frase 54. Ouva inhakame rei, no pensai etevoi ningohae. Ouva inhakame rei, inhakame rei, no pensai etevoi ningohae. Ele ou ela fala o que vem na cabeça, não pensa em nada, ou seja, o que vem na telha. Ele fala o que dá na telha, né? Tipo assim, ele não pensa no que falar, o que ele, tipo assim, o que vem na cabeça dele ele fala, não tem noção do que ele está falando, né? Então a frase correta seria: o que vem à cabeça dele ele fala, não pensa em nada ele não pensa em nada, seria isso, né? Então eu vou ler novamente. Ouva inhakame rei no pensai tevoi ningohae. A frase 55. Ndepiko reutaquama. Olha só. Ndepiko reutaquama. Reparem que o pulsor temos que cortar a palavra. Reutaquama. Quer dizer, você já sabe nadar? Uta quer dizer nadar. Se eu for falar eu nado, she a uta. Ok? E quaama é saber. Você já sabe nadar? E continuando aqui com a nossa aula. Está bem extensa, mas vale a pena, viu, gente? Sherain rasu. Sherain rasu. Estou com dor de dente. Ou meu dente dói. She é eu, rain é tan que quer dizer dente, e rasu dói. Doente. Meu dente doente. Seria esta frase, né? Ou seja, estou com dor de dente. Oje kata koshe akan rasu eterei. Né? Eu li assim da forma que estamos falando. Oje kata koshe akan rasu eterei. É assim que é o tom das palavras em Guarani. Então, eu estou falando Oje kata koshe akan rasu eterei. Quer dizer o quê? Jeka quer dizer rachar, né? Koshe é esta minha cabeça, ou este meu, pode ser outra parte, né? Mas aqui no caso a cabeça. Então, está rachando a minha cabeça e dói demais. Está rachando de muita dor a minha cabeça vai explodir, né? Seria esta expressão, ok? A frase 58. Ejepoheike ensenire vanyugui. Ejepoheike ensenire vanyugui. Então aqui está falando ejepoheike. Jeporrei quer dizer lavar as mãos. Porrei é lavar a mão, né? Então, ejepoheike, lave as mãos, ensenire, depois de sair, vanyugui. Reparem que esse vanho vem de banho, que é do espanhol, né? Que falamos banheiro. Então, vanyugui, do banheiro. Como estamos escrevendo em Guarani, usamos vanho com V, ok? Lave as mãos depois que usar o banheiro, seria a tradução. A palavra 59, emombomina ko utu nyandeve. Emombomina ko utu nyandeve. Jogue para nós esse lixo, por favor. Ou vá jogar esse lixo para nós. Faz um favor, joga esse lixo para a gente. Seria isso, né? A expressão. Ou jogue esse lixo para a gente, por favor. A palavra 60, voive aketa. Voive aketa. Vou dormir mais cedo. Ou seja, mais cedo dormirei. A palavra 61. Retá onhinhe vai rece. Retá onhinhe vai rece. Falaram muito mal dele. Ou, aqui se fosse a tradução correta mesmo, muito mal falaram dele. Ou seja, sempre falam muito mal dele, né? A palavra 62. Hae ndoipotai mbaeve nderregui. Hae ndoipotai mbaeve nderregui. Quer dizer, ele não quer nada de você. Ele não quer nada seu, né? Ele ou ela, né? Não quer nada seu. A frase 63. Shenda hasei, perropen. Shenda hasei, perropen. Shenda hasei, perropen. Eu não quero ir, vão vocês, né? Shenda hasei, eu não quero ir. Perro, vão vocês, ok? A palavra 64. Shesou gueshira. Shesou gueshira. Bem assim que pronuncia, né? Então seria shesou gueshira. Sogue é estar sem dinheiro, né? Então estou arrebentado, né? Estou duro. Estou arrebentado, colega. Se shira seria mano, colega. Eu coloquei assim num linguajar mais tranquilo, né? Amigo pode ser também, né? Então estou duro, amigo. Estou sem dinheiro, amigo, né? Aquele famoso, você chama a pessoa para ir para algum lugar e fala, agora não dá que eu estou sem grana, né? A frase 65.
Boupiko já deve, deve. Boupiko já deve, deve. Essa frase é muito comum, né? Quanto que a gente deve para você, né? Seria isto realmente a tradução literal, tá? Quanto que a gente te deve, ou quanto que a gente deve para você. Reparem que dever aqui vem também do espanhol, né? Então já deve, deve. Palavra 66. Anike ere avavetepe. Anike ere avavetepe. Né? Seria assim o tom da pronúncia. Vou tentar pegar aqui, tá? Anike ere avavetepe. Quer dizer, não conte isso a ninguém, não fale para ninguém, né? Sabe aquele famoso cochicho, né? E a gente fala, isso só vai ficar entre a gente, não fale para ninguém. Então seria Anike ere avavetepe. Palavra 67. Pe aprovechar, rapede divertirreta. Pe aprovechar, rapede divertirreta. De divertirreta, isso mesmo, né? Então, pe aprovechar, reparem que aprovechar vem de aproveitar do espanhol, pode falar também pe aproveitar, rapede divertir. Divertir também vem do espanhol, pode também usar divertir, né, do português. Reta é muito, então aproveitem e se divirtam muito. A palavra 68, Arahata ko uvotu xerembirekope. Aqui está totalmente em Guarani, né? Então, Arahata ko uvotu xerembirekope. Arahata ko uvotu. Arahata vou levar, né? Uvotu é flor, então vou levar esta flor. Xerembirekope. Rembireko é esposa, para minha esposa, para minha mulher, né? Então vou levar esta flor para minha esposa, para minha mulher. A palavra 69, Adiataputa nhenhecosina hanwa. Adiataputa nhenhecosina hanwa. Vou acender o fogo para a gente cozinhar. Neste caso, esse jatapu a gente usa como se fosse num fogão a lenha, né? Vou fazer o fogo aqui no fogão a lenha para cozinharmos. Então, tatá, né? Aqui está uma palavra bem montada que a gente vai aprender isso na gramática. Não vou explicar aqui agora, mas seria isso. Jataputa, nhanha cocinar. Cocinar, reparem que é cozinha, né? Cozinhar, né? Então, nhanha cocinar hanwa, para cozinharmos. A palavra frase 70. Coa cocostilha jarrecita ajepa. Vou falar no tom da pronúncia mesmo. Coa cocostilha jarrecita ajepa. Então, coa cocostilha jarrecita ajepa. Coa cocostilha jarrecita ajepa. Esse jarrecita tem que estar tudo junto, tá? Coa cocostilha jarrecita ajepa. Vamos assar essa costela, né? Então, vamos entender aqui. Costilha, reparem que vem do espanhol, que é costela. Jarrecita. Reci é assar. Vamos assar, né? Ajepa é não é, ou não é verdade, seria isto, né? A frase 71. She reunió onyepunutama. She reunió onyepunutama. She reunió onyepunutama. Reparem que reunião vem de reunião, pode falar também reunião, né? No caso, por que usamos dois R's? Porque um R só tem o som de ire, então temos que sempre usar dois R's. Esta palavra está em espanhol, portanto é de eu parar. She reunió onyepunutama. A minha reunião já vai começar. Onyepunutama já vai começar. Palavra 72. Pe diretor bo errao peguá ou renunciar. P diretor, bo errao peguá ou renunciar. Quer dizer o quê? O diretor da escola renunciou. Então, P diretor, pode ser o diretor, P diretor também, né? Bo errao quer dizer escola, lugar de ensino. Peguá é da escola. Ou renunciar, reparem que renúncia vem também do espanhol, renunciar. Palavra 73. Repupaite tembiuquera ape. Repupaite tembiuquera ape. Repupaite tembiuquera ape. Repupaite quer dizer está tudo caro. Repu é caro. Então, repupaite, tudo caro. Tembiuquera, as comidas por aqui. Ou seja, as coisas de comer estão tudo caro por aqui, né? Estão tudo muito caro. Palavra 74. Reu coa coponha acarassu penguana. Reu coa coponha acarassu penguana. Quer dizer, tome esse remédio para dor de cabeça. Reparem que a acarassu é dor de cabeça, tá? E penguana é para. Palavra 75, né? Emoin de ao prahu. Emoin de ao prahu. Põe sua roupa nova, ou viste essa sua roupa nova. Vista essa sua roupa nova. Palavra 76. Araka epico she visitata. Araka epico she visitata. Quando vai me visitar? Visitar, reparem que vem do espanhol, do português, né? Visitata está conjugada no futuro. Então, visitata irá me visitar. Arakae é quando. Pico é a partícula interrogativa. Então, quando vai me visitar? 77. Jahatupaope. Jahatupaope. Tupaó quer dizer casa de Deus. E P é nela, né? Então, vamos à igreja. Jahatupaope seria vamos à igreja. Vamos para a casa de Deus. Palavra 78. Onguarrema arapotu. Já chegou primavera. Arapotu quer dizer primavera. Em Marrém é
chegar. E ma está conjugada no passado. Então, já chegou a primavera. 79. Ipotupaitema komburukuja. Ipotupaitema komburukuja. Já está tudo florido, esse pé de maracujá, ou esse maracujá já está em flores, né? Tá quase, já está dando flor, depois vai dar o fruto, né? Hiaporã koshinara mata. Hiaporã koshinara mata. Quer dizer, o pé de laranja está dando boas laranjas, né? Como está bonita essas laranjas, eu coloquei a tradução, né? Mas aqui seria assim, esse pé de laranja deu umas laranjas lindas, né? Deu umas laranjas muito lindas. Seria isto a tradução de hiá. Hiá quer dizer dar fruto. Está frutificando, hiá, porã, então frutos bons, né? Narã é a laranja e mata quer dizer pé no nosso Guarani, que nós usamos no Paraguai, tá? Não sei se se usa em outros Guarani, tá bom? Quase finalizando, né, gente? Vamos lá, tem mais um pouquinho. Palavra 81, frase 81. Eguapu pepe haekinini. Eguapu pepe haekinini. Eguapu pepe haekinini. Sente-se aí e fique quieto, né? É uma ordem, digamos, né? A palavra 82. Ehenduna oje evandeve. Ehenduna oje evandeve. Ehenduna oje evandeve. Ouça, né, o que a gente fala. Escute o que a gente fala para você. Escute o que a gente está falando. Escute o que se fala com você, né? Palavra 83. Perrope de arru nhaserranguá. Perrope de arru nhaserranguá. Perro, vão. De arru quer dizer tomar banho, né? Ou banhar-se, vão tomar banho. Nhasen. Sen quer dizer sair, né? Nhaserranguá, para sairmos. Vão tomar banho para a gente sair, né? Palavra 84. Jahata de Jogua de Sapaturã. Jahata de Jogua de Sapaturã. Jahata de Jogua de Sapaturã. Jahata quer dizer vamos, Jogua quer dizer comprar. Então, Jahata de Jogua de Sapaturã, para o seu sapato. Vamos comprar um sapato novo para você, um sapato para você, né? Palavra 85. Ndepiko reiporuma nesintoprahu. Nesintoprahu, aqui teria que ser ne. Deixa eu mudar aqui, porque a palavra é uma palavra nasal. Sinto é uma palavra nasal. Tá vendo que tem aqui o N, que é uma palavra nasal. No caso, no Guarani, a consoante é esse NT, tá? Então, nesintoprahu. Ndepiko reiporuma nesintoprahu. Ndepiko, poru quer dizer usar, né? Você já usou, né? Sinto vem do espanhol, quer dizer cinto, né? Prahu. Prahu é novo. Então, você já usou seu cinto novo? Estamos próximo das 100 palavras, né? A palavra 86. Retá o que querê. Retá o que querê. Retá o que querê. Vai falar bem assim, né? Quer dizer, ontem choveu muito, choveu demais, né? Palavra 87. Aravaí de Umahina. Aravaí de Umahina, né? Seria assim, Aravaí de Umahina. Quer dizer, o tempo está feio novamente, ou o tempo está bem feio, bem fechado novamente. Seria mais ou menos isto, essa tradução, tá? 88. Hakueterei com este dia. Hakueterei com este dia. Seria assim, né? Hakueterei com este dia. Hoje faz muito calor. Nossa, que calor que tá hoje, né? Como tá quente hoje, seria essa expressão, né? A palavra 89, ou seja, a frase, né? Hapuharekwe honsa. Hapuharekwe honsa. Hapuharekwe honsa. Quer dizer, e pela noite esfria. Honsa quer dizer frio, né? E pela noite faz frio. Quer dizer, durante o dia é quente, durante a noite faz frio, né? Palavra 90. Ufa, já tá até dando assim, ansiedade de terminar, né? Vamos lá. Kaaruete ahatanerendape. Kaaruete ahatanerendape. Se fala bem assim mesmo. Kaaruete ahatanerendape. Quer dizer, quando for lá, bem de tardezinha eu vou até você. Bem de tardezinha eu vou te encontrar. Eu vou junto a você, né? Seria isso. Vou te encontrar pela tardezinha. Ufa! Frase 91. Overaha osunu. Overaha osunu. Quer dizer, está trovejando e relampeando, né? No caso, overá quer dizer está brilhando, ou seja, relampeando. Ha e osunu, trovejando. Sunu é trovejar, osunu. Frase 92. Kodiaguá okaru okwaru mesapure. Kodiaguá okwaru mesapure. Kodiaguá okwaru. Kwaru quer dizer urinar, né? Então, esse cachorro urinou no pé da mesa. Sabe aquele cachorro safado que vem, levanta a perna e faz xixi no pé da mesa, né? Ou em tudo que ele achar. Então é isso. Kodiaguá okwaru mesapure. A palavra 93, ou frase 93. Iponaintei kokombaracadiá, né? Iponaintei
teiko com baracajá, né? É uma exclamação, né? E pona teiko com baracajá, né? Que lindo esse gato, ou que gatinho bonito, né? Está falando do animalzinho, tá, gente? Que gato lindo, né? A palavra 94, Retá Idiriguaçu Lola, Retá Idiriguaçu Lola, né? Retá Idiriguaçu Lola, quer dizer, Idiriguaçu, Iriguaçu quer dizer galinha, tá? Enquanto eu vou falar a galinha dela, né? Ela tem muita galinha, então Idiriguaçu, quer dizer, as galinhas dela são muitas. E Lola, eu falei para vocês que Nha vem de dona, né? Então Dona Lola. Então a Dona Lola tem muitas galinhas, ou muita galinha. Frase 95. Ipupucu coposo. Ipupucu coposo. Pupucu quer dizer fundo, tá? Pupucu, fundo, né? Então, ipupucu, aqui eu coloquei errado, tá, gente? Tem que ser a palavra i aqui. Deixa eu corrigir rapidinho, né? Então, assim, ó, ipupucu coposo. Esse poço é muito fundo, esse poço é fundo. E agora sim, na última frase, 5 últimas frases, né? Vamos ver então. Retarracém, chorou muito. Retarracém, chorou muito. Retá ombo sofri e chupé pecunha. Retá ombo sofri e chupé pecunha. Né? Seria assim a frase, né? Retá ombo sofri e chupé pecunha. Então, aquela mulher fez ele sofrer muito, ou fez ele sofrer demais, né? Ou ele sofreu muito por ela. Seria isso, né? Então, retá ombo sofri fez sofrer muito a ele, aquela mulher. Cunhá quer dizer mulher, tá? E reparem que sofri, aqui vem do espanhol, né? Que é sofrer, sofrer, né? Posso falar também ombo sofrer, né? No português. 98. Inhacavaieterrece. Inhacavaieterrece. Posso falar bem assim mesmo. Inhacavaieterrece. Quer dizer, está apaixonado por ela, ou está louco, né? Está com a cabeça, ou seja, assim, acavaí quer dizer está com a cabeça, está de mal, né? Com a cabeça mal por ela, ou seja, está muito apaixonado por ela, né? Aqui, quando eu coloco esse ET, tipo assim, é superlativo. Então, está apaixonado demais, está louco, né? Seria isto. 99, a frase. Ajepa odioarhue terriquai. Ajepa odioarhue terriquai. Ajepa odioarhue terriquai, né? Seria isso, bem assim, né? Ajepa odioarhue terriquai. Então, olha só como eles se amam, né? Ajepa odioarhue terriquai. Então, ajepa, né? Olhem só, né? Ou seja, de verdade, odioarhu. Arhu aqui vem de harhu, que quer dizer gostar, né? Amar. E et é o superlativo, então de Oahu é T, eles se amam, né? E quais são eles? Então eles se amam muito. E a última frase para finalizar, né? Eju toroanyuami, mamã. Eju toroanyuami, mamã. Venha para te dar um abraço, minha mãe. Eu venho, deixa eu te dar um abraço, mãe. Reparem que mamã também usamos do espanhol, né? Finalizamos assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho extensa, né? Mas acredito que vai ser de grande valia para... Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso. E nesse canal aqui, Café com Idiomas, eu ensino a língua guarani oficial, que é a língua falada no Paraguai. Então a nossa gramática aborda toda o estudo da língua guarani falado pelos paraguaios, que no nosso país é o idioma oficial. Por que eu falo nosso país? Porque eu sou um paraguaio residente no Brasil há 13 anos e desde que eu comecei esse projeto de ensinar a língua guarani, tenho tido bastante resultados no YouTube. O nosso vídeo já está passando de 18 mil visualizações o primeiro vídeo e para mim é uma gratidão imensa compartilhar os meus conhecimentos, bastante comentários relevantes e tudo isso contribui para que a minha gratidão seja maior e possa partilhar mais os meus conhecimentos com aqueles que realmente desejam conhecer um pouco mais desse universo que é a língua guarani. Por que eu digo universo, comparando ao universo? Porque é muito grande, muito profundo e tem muitos ricos detalhes, muita filosofia dentro da língua, embora os guaranis, né, eles não estudavam, não tinham um estudo sobre a língua, mas assim eles tinham uma sabedoria nativa, podemos dizer assim, uma sabedoria quase que divina para poder
ter uma língua tão rica e tão bela quanto é o nosso Guarani. E vocês vão entender ao longo dos nossos vídeos aqui no YouTube, porque vão ser muitos vídeos, bastante mesmo. Por quê? Porque assim, é muito sensível e a língua, além de ser sensível, ela tem que dar uma atenção maior para poder realmente se conectar com ela, né? Nós estamos preservando uma cultura. Antes de chegarem os espanhóis, todos os estrangeiros, digamos assim, os europeus em geral, já aqui na América nós tínhamos já a nossa língua. E o Guarani é uma das línguas marcantes e forte, né? O Tupi-Guarani, ele é uma língua-mãe que tem aí em torno de 16 dialetos derivados do Tupi-Guarani. Nós aprendemos aqui nesse canal que é o Avanhê, alguns falam Guarani Nhandeva, mas o nome correto mesmo é Avanhê. Por que Avanhê? Esses guaranis que habitavam no sul da América do Sul, né? No sul da América do Sul, a região aqui do Mato Grosso, do Paraguai, próximos do Uruguai, na Argentina, eles gostavam de se chamar de Avá. Avá quer dizer pessoas, né? Olha só assim a riqueza com que eles gostavam de ser chamados. Não gostavam de ser chamados de outros términos, senão de pessoas. Não gostavam de ser chamados de animais, por exemplo. Eram pessoas, seres humanos, né? Então, essa gratidão, para mim, é imensa, transborda. E eu desejo compartilhar isso com vocês todos os dias. Assim que eu possa, eu estarei compartilhando. Como eu já tenho mencionado no outro vídeo, eu havia dado uma parada porque eu trabalho no ramo audiovisual, trabalho com filmagens e durante esse tempo a gente teve muitos trabalhos e não consegui dar uma atenção melhor em poder estar publicando, estar divulgando mais, estar publicando mais, postando mais vídeos a respeito do nosso Guarani, eu posso chamá-lo assim, do nosso Guarani. Então hoje nós vamos aprender algumas expressões. Curioso que expressões, elas são realmente expressões, não só aprender, mas também saber se expressar, saber entoar. Quando nós expressamos, nós damos tom, damos vida às palavras, não somente falar. Nós temos que expressar com sentimentos todas essas palavras para que elas possam se encaixar na pessoa que está receptando as palavras com bom agrado, né? Então eu tenho aqui algumas expressões, eu trouxe aqui, como de sempre, agora vou estar trazendo a minha colinha, né? Uma agendinha que eu tenho aqui, um bloquinho de anotações, onde eu anoto os temas principais para que assim eu possa passar conteúdo mais relevante também. E nós aprenderemos hoje, através das minhas anotações, algumas coisas que eu tenho separado, que eu acho que é relevante. Não vamos falar sobre gramática, vamos falar apenas sobre algumas expressões úteis que nos servirá no dia a dia. Então, espero que vocês fiquem até o final do vídeo, hein? Olha lá, hein? Fica até o final do vídeo, não saia do vídeo porque os conteúdos sempre vão ser relevantes. Desde o início até o final sempre terá coisas, eu não ficarei repetindo coisas, então a partir do momento que você estiver assistindo o vídeo, você pausa o vídeo, volta de novo, às vezes se a minha expressão estiver um pouco mais rápida, o importante de falar um pouco mais rápido é que vocês vão pegar a entonação e a expressão das palavras e vão poder estar praticando, pausando o vídeo, voltando e pausando para vocês verem a entonação em si. Porque se eu falar muito devagar, não vai ter entonação e também não vai ter aquela riqueza que é a língua, que é a pronúncia da língua, né? Então, dito isto, e mais uma vez eu reforço, assistam até o final o vídeo, porque assim vocês estão ajudando a mim e também o YouTube vai entender que o conteúdo é de relevância e vai alcançar mais pessoas, né? A gente tem um grupo no WhatsApp com bastante já pessoas ativas no WhatsApp e também vou disponibilizar aqui nos comentários, aqui no link, né, da descrição, vou disponibilizar o link desse grupo de WhatsApp para quem quiser acessar o grupo. Deixem aí nos comentários, eu quero entrar no grupo do WhatsApp. Deixam assim que eu já disponibilizo também o link para vocês, tá bom? Então olha lá e fica até o final do vídeo. Bora lá então para a nossa primeira expressão. Deixa eu olhar aqui na minha telinha aqui. A primeira expressão que eu separei aqui é como que eu falaria, por exemplo, está frio. Se eu for falar para alguém, hoje está frio, está frio. Primeiramente vamos focar no está frio.
está fazendo frio ou simplesmente está frio. Como que eu falo? Está frio, em Guarani nós falamos da seguinte forma. Ho-u-sa, 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 ok? Ho-u-sa, quer dizer está frio. Deu para entender? Mais uma vez eu vou falar a pronúncia aqui, eu vou falar bem devagar, o vídeo vai ser bem lento mesmo, eu tenho essa forma de expressão, falar um pouco mais devagar, mais pausado, às vezes até muitas pessoas podem dizer, nossa, dá sono assistir o seu vídeo, mas não, um vídeo didático, ele não pode ser um vídeo explosivo, porque senão a gente não consegue passar, né, o que queremos ensinar. E se você está aqui nesse vídeo querendo ver, por exemplo, explosão, querendo ver, tipo, como que eu posso falar assim, falar rápido, falar alto, isso não é relevante para quem está estudando. Para quem está estudando, ele tem que prestar atenção na teoria, nas explicações, ter paciência, né? Porque o aprendizado requer paciência. Qualquer coisa que você vai aprender, qualquer curso, você tem que ter paciência. Então, vamos lá de novo. Hon-san. Hon-san quer dizer estar frio. Hon-san. Ho-un-sa, ho-u-sa, ok? Ho-un-sa. A segunda expressão que eu tenho é muito amargo. Como que eu expressaria é muito amargo em Guarani? É muito amargo. Por exemplo, você pode dizer assim, é muito amargo isso, né? Só que nós vamos focar somente na expressão é muito amargo. Como que eu expressaria isso em Guarani? Ficaria assim, iro eterei. Iroeterei. Nas lives eu vou explicar as definições e as junções dessas palavras, né, para que a gente possa, como falar assim, montar as palavras para poder dar a expressão, porque no Guarani existe muitas montagens de palavra para poder dar a expressão, ok? Então, iro quer dizer amargo e eterei vem do superlativo, né? Então, iroeterei quer dizer muito amargo. É muito amargo, ou está muito amargo, ou simplesmente muito amargo. Outra expressão, vai cair. Como que eu falaria em Guarani vai cair? Olha só que interessante. Roata, 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 quer dizer vai cair. Outra expressão, vai esclarecer. Como que eu falaria em Guarani vai esclarecer? Omuesacata, 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 omuesacata. Mas na palavra original seria omohesacata, omohesacata. Esse omohesacata provavelmente pode ser um sinônimo ou talvez uma abreviação ali do homo-ressacata, porque claro quer dizer ressacar, claro, ressacar. E homo-ressacata está falando que alguém vai esclarecer, ou homo-ressacata. Vai acender. Como que eu falaria vai acender em Guarani? Existe uma expressão que podemos usar, omuendita, omuendita. Ou simplesmente posso dizer rendita, rendita. Quando eu falo vai acender, omuendita, eu estou falando de alguém que vai fazer essa ação de acender algo. Por exemplo, vai acender o fogão, vai acender a vela. Quando eu vou falar a luz vai se acender, então eu vou falar rendita, porque eu estou falando próprio da luz. Então eu digo assim, rendita, quer dizer, vai acender, dizendo que a luz irá acender. Quando alguém, pessoa, for acender algo, aí eu posso falar omuendita, que seria também uma espécie de abreviação da palavra original, que é omohendita. Então, vai acender, se eu for falar assim, ele vai acender, eu falaria hae omohendita. Mas usamos também hae omohendita, que seria uma espécie de abreviação de omohendita. Outra expressão, vai tomar banho.
ou banhar-se, ou vai tomar banho. Acho que a palavra correta seria banhar-se, né? Como que eu falaria banhar-se, ou tomar banho, ou vai tomar banho? Falaríamos assim, o jarruta, o jarruta, o jarruta. O verbo banhar vem do jarru. Em Guarani, o verbo banhar é jarru. Outra expressão, vai limpar. Como que eu falaria vai limpar em Guarani? Seria assim, omopotinta, omopotinta. Quer dizer, vai limpar. Por quê? Potim quer dizer limpar, ou seja, limpo. Potim quer dizer limpo. E homopotinta vai limpar, dizendo que alguém irá limpar. Se eu for falar está limpo, falaria hipotim. Hipotim quer dizer está limpo. Se eu falaria, por exemplo, minha casa é limpa. Olha só essa expressão, minha casa é limpa ou minha casa está limpa. Eu falaria da seguinte maneira, Xeroga hipotim. Xeroga hipotim, minha casa está limpa. Ou minha casa é limpa. Vai depender da resposta da colocação de uma pergunta para se usar minha casa é limpa ou minha casa está limpa. Eu tenho elaborado um curso de Guarani que vou lançar agora em 2022, onde eu vou explicar tudo a respeito do que eu estou falando aqui com mais profundidade. Aqui no canal a gente aprende o supérfluo um pouco por cima, né? O superficial, não supérfluo, desculpem a pronúncia. O superficial, e dentro desse curso que estou elaborando, que quando sair eu vou fazer o lançamento, né? E vou distribuir aqui, fazer o anúncio aqui para quem também quiser adquirir. E lá estará explicado tudo com mais detalhes, todas essas coisas, inclusive com a gramática, ok? Como que eu falaria uma outra expressão? Vai sujar, vai sujar. Então eu falaria assim, omongata, omongata. E aqui já envolve também a gramática, para a gente explicar o sujo. Como que é o sujo? A palavra sujo em Guarani quer dizer que há. Mas existe aquela regra de quando é nasal, muda de que há para nga, e todas essas coisas que também será explicada nesse curso, e em algumas lives também eu passo um pouco por cima, tá bom? Mas se eu for falar assim, vai sujar, omongata, se eu for falar assim, está sujo, eu vou falar ik-a, 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 está sujo. Se eu for falar assim, sua roupa está suja, nde-ao, ik-a, nde-ao, ik-a, nde-ao, ik-a. Se eu for falar assim, a sua mão está suja, ndepo, ndepo, ik-a. Po quer dizer mão, ndepo, ik-a. Como que eu falo eu vou em Guarani? Então aqui tem já uma expressão mais longa, já tipo uma oração, digamos assim. Essa expressão eu escrevi aqui numa forma de Jopara. Então vou ler aqui a expressão que eu escrevi. A rata estudia che companheira dive. A rata estudia che companheira dive. A rata estudia che companheira dive. Ou che companheira dive. Para quem está querendo falar o Jopara, eu coloquei aqui duas palavras de origem hispânica ou português, né? Estudiar, tá vendo que estudiar vem do espanhol, estudar, por isso o estudiar. Companheira ou companheira é companheira português e companheira espanhol, por isso a rata estudiar che companheira dive, ou a rata estudiar
Arrata a estudar, che companheira nive. Pode-se usar essas duas expressões. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas por isso que eu disse a vocês para assistirem até o final, porque tem vários conteúdos legais aqui, né? Antes de ir para a próxima expressão, eu vou traduzir o que eu falei. Arrata a estudar, che companheira nive. Quer dizer, vou estudar com a minha colega de escola ou a minha companheira de escola, ou a minha colega de escola, né? Arrase, olha só, arrase ne nive. Arrase ne nive. Arrase ne nive. Quero ir contigo ou quero ir com você. Anhesunta, anhesunta, anhemboe. Nyesun quer dizer joelhar. Então aqui está falando assim, anhesunta, anhemboe, quer dizer vou ajoelhar e rezar ou vou ajoelhar e orar. Outra expressão, anhemboeta, anhemboeta, quer dizer vou rezar ou vou orar. Você, por exemplo, pode falar facilmente assim, Anhemboeta nyandejarape. Anhemboeta nyandejarape. Que quer dizer vou orar a Deus ou vou rezar a Deus. Outra expressão, eju shendive. Eju shendive. Venha comigo. É tipo um imperativo, né? Eju shendive. Eju shendive. Venha comigo. Ou eju shendive. Vai depender da entonação da voz para ver a forma de que se está sendo dirigida. Outra expressão, adioheita sheaoku-a. Adioheita sheaoku-a. Adioheita sheaoku-a. Vou lavar a minha roupa suja. Tenho aqui algo que é muito usado no Paraguai, direcionado especificamente para os católicos, que é uma expressão sobre a Santa Maria, né? A Maria. No Guarani é chamado de Tupã-se. Tupã-se. Então Maria é Tupã-se. Por que Tupã-se? Tupã quer dizer Deus e Se é mãe, então seria mãe de Deus. Os católicos têm a sua reza, né, que dizem Maria, Mãe de Deus. Então seria Maria Tupã-se, ok? Maria Tupã-se. Nós não temos dentro do nosso curso nem uma tendência religiosa, política, nada disso. Aqui só estou colocando as expressões porque muitos querem conhecer a língua e querem saber, né? Então todos temos direitos de conhecer, né? Então, por isso que eu falei aqui, os católicos, para que não venha dizer assim que o canal tende para uma ou outra religião ou para um ou outro partido, sabe? Essas coisas assim. Então, é bem livre mesmo para o aprendizado. Perfeito, gente? E essa expressão tupã-se é muito usada lá no Paraguai. Por exemplo, eu ouvia muito minhas tias dizerem tupã-se rerape. Tupã-se rerape quer dizer em nome da Mãe de Deus, ou em nome de Maria, em nome da Virgem Maria, por exemplo, essas coisas assim, né? Então seria a expressão tupã-se rerape, ok? Outra expressão muito importante aqui, que nós veremos duas situações diferentes. Amopotinta che sapatu. Amopotinta che sapatu. Estou falando na primeira pessoa aqui do limpar. Então seria amopotinta che sapatu, quer dizer, vou limpar o meu sapato. Vou limpar meu sapato seria amopotinta che sapatu. Ok? Eu chamei a atenção porque vem uma outra expressão também que vai falar de calçado. Sapato, logo calçado. Ok? Ou chepurereguá. Ou chepurereguá quer dizer, chegou o meu calçado. Purereguá. Purereguá quer dizer coisas do pé. Ou coisa que é para o pé. Ou seja, para o pé. O que seria para o pé? Calçado. Pode ser também meia, pode ser sandálias. Então por isso purereguá. Mas é mais utilizado como calçados, tá bom?
Outra expressão, amombeúta ishupe. Amombeúta ishupe. Quer dizer o quê? Vou contar para ele. Amombeúta ishupe. Mombeu quer dizer contar. Amombeúta ishupe. Outra expressão, aketa voive. Vocês lembram do verbo que é dormir? Que. She, ake, ndere, que. Então aqui está numa conjugação, creio que no futuro, né? Então quer dizer, aketa voive. Vou dormir mais cedo. Aketa voive. Vou dormir mais cedo. Ok? Outra expressão, anyehaata ahuputu ishupe. Anyehaata ahuputu ishupe. Quer dizer o quê? Vou me esforçar em alcançá-lo ou em alcançar-lhe. Em alcançar-lhe, né? Quando você está, por exemplo, se esforçando, ou seja, indo mais rápido para alcançar alguém ou para superá-lo, né? Tipo, superá-lo seria estar ao mesmo nível ou um nível superior, né? Estar ao mesmo nível ou a um nível superior. Bom, então, voltando mais uma vez, anyehaata ahuputu ishupe. Vou me esforçar em alcançá-lo. Outra expressão, anyehaata anwahen voive. Anyehaata anwahen voive. Essa expressão é muito interessante, né? Porque aqui fala de horário de chegada. Muitas vezes a gente faz compromisso e sai meio que em cima de hora, e quando chega lá, por exemplo, já está atrasado 3 minutos, 5 minutos, ao invés de chegarmos 10 minutos antes, né? Então aqui o que ele está falando? Vou me esforçar para chegar mais cedo, né? Mais cedo, antes do horário. Essa seria a expressão. Por exemplo, uma pessoa te fala assim, vem amanhã, tal horário. Aí você fala, vou chegar sim, vou tentar chegar mais cedo. Seria isso. Vou tentar chegar mais cedo. Outra expressão, aparta asadjeve. Aparta asadjeve. Quer dizer, vou acordar mais tarde. Aparta asadjeve. Outra expressão, akaruta sherovaja rogape. Akaruta sherovaja rogape. Akaruta sherovaja rogape. O que quer dizer? Vou almoçar na casa do meu cunhado. Vou almoçar na casa da minha cunhada. Seria essa expressão. Koen ambuero ahata ambaapo. Koen ambuero ahata ambaapo. Koen ambuero ahata ambaapo. Quer dizer, depois de amanhã irei ao trabalho ou irei trabalhar. Como que eu falaria, por exemplo, estou com sede em Guarani? É uma expressão bem difícil de pronunciar. Seria she u rei. She u rei. She u rei. Olha só, u rei. Perfeito? A penúltima expressão, ou seja, a penúltima, aqui daríamos nome, né? Como que nós falaríamos as autoridades, por exemplo, em Guarani? É a palavra as autoridades. Em Guarani nós falaríamos Mburuvixá Quera. Mburuvixá vem de autoridade. Mburuvixá Quera. E a última expressão que nós temos aqui, essa expressão para a gente encerrar o nosso vídeo, que é os policiais. Como que eu falaria policial em Guarani? Ao menos na nossa língua Guarani Paraguaia, que nós aprendemos que policial chama-se tarraxi. Tarraxi. Então seria tarraxi quera, ou seja, isso que era representado, eu creio que nas autoridades das aldeias, né? Então tarraxi quera quer dizer os policiais ou soldados, aí vai depender de como será posta a colocação de expressão. Espero que vocês tenham gostado, que isso seja um conteúdo de relevância para vocês, que realmente aí atinja o sentimento de aprendizado de vocês e que de alguma forma eu com a minha humilde forma de ensinar esteja aí alimentando a sua sede de aprendizagem
e que você esteja também aprendendo com a forma que eu conduzo, né, esses ensinos, porque não é fácil ensinar de antemão. Eu já digo que ensinar é muito mais complexo do que apenas você saber executar ou saber ter ciência daquilo que você sabe, mas quando você vai ensinar é totalmente diferente. Existe um método, existe todo um estudo, além do que você já sabe, você tem que estudar para que a pessoa que está do outro lado recepcionando possa entender e possa também ter a vontade de aprender, né? Porque uma boa informação, ela não é feita de momento, de assim, digamos assim, de improviso. A gente, todas as vezes que eu faço os meus vídeos, por isso até que é justificativa de eu ter parado um bom tempo, porque eu não queria sair postando conteúdo qualquer, né? Então eu estou ainda aprendendo junto com vocês a forma de ensinar, mas a cada dia, a cada comentário que vocês deixam, a cada comentário de motivação, comentário de agradecimentos, todas essas coisas para mim é muito importante, porque isso me motiva a estar fazendo mais e mais vídeos e isso me faz entender que realmente o meu conteúdo está sendo relevante para vocês. E consequentemente o YouTube também entende isso e leva para mais pessoas. Então hoje nós temos um mundo aberto. Antigamente a informação era difícil, né? Estava nas mãos de poucos. Hoje nós temos o canal, como esse canal aqui, que temos a oportunidade de aprender e de abrir porta para mais pessoas. Eu recebi, né, elogios de professores de Guarani, isso é muito importante, né, de professores que ensinam Guarani, eu também ensino, né, mas assim, de mais pessoas elogiando, louvando o nosso método de ensinar. Então por isso que eu, como disse para vocês, estou finalizando a elaboração de um curso completo de Guarani, onde terá tudo minuciosamente detalhado. Não é nem 10% do que a gente passa pelas lives, passa aqui no vídeo do YouTube, tá? A gente segue todo um cronograma, toda uma etapa para poder chegar no aprendizado do Guarani. Então, quando lançar esse curso, eu estarei também aqui divulgando, falando, né? E até então a gente vai postando mais vídeos e vamos nos falando. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, se foi ótimo, se foi muito longo, dê alguma dica de como melhorar, né, a receptação das mensagens que eu estou passando para vocês. Se vocês colocarem isso lá nos, como que eu posso dizer assim, lá nos comentários, eu vou entender que eu preciso melhorar em alguma coisa. Só que se vocês não falarem que precisa falar sobre isso, sobre aquilo, às vezes também as minhas ideias não funcionam muito, porque são muita coisa. Então assim, tem que dar prioridade para o que querem aprender, porque aqui nós estamos passando algo que é importante, né? Então assim, quem realmente quer aprender é aqueles que se interessam por cultura, porque o Guarani você usaria apenas no Paraguai, né? Então é isso aí, pessoal. Adorei o bate-papo e peço até desculpa de estar falando muito aqui, mas é um meio de a gente se comunicar, né? Às vezes a gente perde tanto tempo no Instagram, no TikTok, em tantos outros lugares, vendo coisas que não têm relevância alguma, e aqui ao menos estamos aprendendo, e se não estamos aprendendo, né, assim para uma forma profissional, um desenvolvimento pessoal, tudo mais, nós estamos estimulando o nosso cérebro, e isso abre mais portas para outro aprendizado, não somente para o Guarani. Ok, pessoal? É isso aí, então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Abuelo Mitamba, de Comba El Aporte, como vocês estão? Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente com mais um vídeo e hoje eu estou empolgado, hein? Que maravilha, né? A gente aprendendo o Guarani, Nhanhé Guaranime, Nhanhimunguetá Guaranime, Nhanhimomanandua e Guaranime, Ajepa. Então, quero que todos vocês hoje acompanhem comigo esta aula. Hoje a aula está super diferente, vamos abordar algo totalmente diferente do que nós já vimos até então. Porque a partir dessa janela aqui eu irei para a nossa lousa digital, onde nós veremos alguns tópicos e depois vamos começar a escrever, a fazer coisas, a montar coisas do que nós
podemos fazer para a nossa aula. Estão preparados? E vou pedir também para vocês deixarem nos comentários se gostaram dessa aula, se gostaram desse formato, se esse formato é um formato ideal para a gente aprender. E dão sugestões lá o que podemos escrever, porque a partir de hoje nós começaremos a interagir, a escrever, a como montar. E durante a aula eu vou explicando algumas coisas, para não ficar longo, né? Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Olha só que beleza, estamos aqui na nossa lousa digital, estou feliz por essa lousa, né? Hoje nós vamos ver alguns tópicos interessantes aqui. Estou aqui com o computador em frente, estou aqui me gravando aqui do lado, vocês estarão vendo aqui, acredito que desse lado, né, que estou aparecendo. E também nós veremos alguns significados de algumas palavras, de como montar as palavras e como escrever. Vamos ver? Bom, primeiro nós temos aqui pura-rei. O que é pura-rei? Pura-rei quer dizer canto, cantar ou música. Aí vai depender da forma que eu usar esse pura-rei na montagem das minhas palavras. Como eu vou usar ela? Baeixa pa iporuta she pura-rei, baeixa pa pura-reita, teram baeixa pa amunheenta ko pura-rei. Bom, então nós veremos a parte do passado, quando a pessoa fala que já fez, ou que havia feito, estou explicando aqui por cima, que já fez, ou seja, que já fez, ou que já havia feito, que está fazendo, que fará mais uma vez, que fará e que fará de novo. Seria mais ou menos isso que nós veremos aqui. Lembrando que esse tópico é bem simples, gente. A gente não vai abordar aí pretérito, pretérito perfeito, essas coisas, nada. A gente vai aprender de uma forma divertida, como se fosse uma criança, como se estivéssemos todos como crianças explicando essa parte do aprendizado aqui do Guarani. Perfeito? Beleza, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sobre pura-rei. O que eu posso fazer sobre pura-rei? Vou levar ele aqui para cima. Vou escrever aqui, pura-rei. Por exemplo, o que posso fazer sobre pura-rei? Iporã de pura-rei. Iporã de pura-rei quer dizer bonita, linda a sua música, muito linda a sua música. Iporã de pura-rei. De pura-rei tem que ser aqui. De pura-rei. Por que de pura-rei? Porque o pura-rei é uma palavra nasal, portanto, nós não vamos suprimir esse de. Outra forma. Deixa eu duplicar aqui. Repura-rei. Repura-rei. Porã. Olha só a diferença. Estou falando para a mesma pessoa, mas o que acontece aqui dentro dessas duas frases, dessas duas orações? Quando eu falo Iporã de pura-rei, eu estou falando que a música dela é bonita, a música dela é linda. E quando eu falo Ore pura-rei porã, esse ire vem da segunda pessoa, de re pura-rei. Eu quero dizer que ela canta bonito. Vocês viram como foi posposicionado aqui, que é uma marca do Guarani, para dar-lhe o adjetivo, né? Então aqui no caso eu estou falando que ela canta bem, ok? Se eu for falar, por exemplo, minha música favorita, como que eu falaria minha música favorita em Guarani? Falaria She pura-rei, She pura-rei, She pura-rei eteva. Pode falar She pura-rei eteva, quer dizer a minha música, né? Ou She pura-rei ahaihu eteva, pode falar também. Ahaihu eteva. Nesse aqui eu estou falando, estamos vendo aqui o She, quer dizer eu, né? Deixa eu mudar aqui que ficou pura-rei. Pura-rei, pura-rei. Gente, pura-rei, rei, rei, não rei, nem rei.
é rei, como se fosse literalmente os nossos dois R's aqui do português. O R do rato, da razão. Então você pronuncia como pura rei. Eu vou até mudar aqui para vocês pronunciarem legal. Apesar que existem, né, lugares que falam rei, mas não é esse rei, é o rei, tá? Deixa eu apagar esse vermelho aqui. Em algumas aulas nós estudamos que esse che que está aqui quer dizer eu, mas também quer dizer meu. Meu. Então aqui eu falo meu ou minha, né? Então eu digo aqui minha música, che pura rei, deixa eu mudar aqui para ficar no Guarani correto, né? Che pura rei, ahaihueteva, 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 quer dizer minha música favorita. Ou a música que eu amo, né? A música que eu amo essa música. Como que eu falo eu amo essa música? Aí eu vou apagar aqui, aí depois vocês vão pausando o vídeo e copiando, né? Eu amo essa música. Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Quer dizer o quê? Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Quer dizer, como eu amo essa música. Eu amo demais essa música. Esse ET vem de dar mais força, né? De dar mais, tipo, de reafirmar, ou seja, de dar o muito, seria como muito. Ahaihu, aqui tá errado, né? Tem que pôr o A aqui, né? Ahaihu eteningo kopuraheimi, puraheimi, então aqui tira esse acento, senão vai ficar puraheimi, né? Então, puraheimi, o que quer dizer esse puraheimi? Vocês se lembram desse mi? O mi nós usamos para dar carinho às palavras. Mídia e poru, nha moxixin hanguape nheedia eixupe guarani. Então nós usamos o mi para dar carinho, para dizer, para se expressar de uma forma carinhosa em guarani. Ok? Deixa eu apagar aqui. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Quando eu vou falar, por exemplo, sua música, ou minha música, vou falar minha música. Che pura rei quer dizer minha música. E quando eu vou falar eu canto, vou falar apura rei. Apura rei porã ou apura rei vai. Porã quer dizer bonito e vai feio. Eu nem vou traduzir para a gente ir se familiarizando com o Guarani, ok? Apura rei porã, apura rei vai. Bom, vamos ver agora aqui as outras partes que temos, que é apura reima. Quando que eu uso isso aqui? Alguém pergunta para você. Derepura reimo aipiko, derepura rei reimo ai, ó, mo ai pico, derepura reimo aipiko, quer dizer tudo junto esse derepura reimo ai. Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho. O que é que ele quis dizer aqui? Derepura reimo aipiko, acho que eu preciso até aumentar um pouquinho mais isso aqui, né? Deixa eu ver se deixo no 200 para ver se temos uma visualização melhor. Derepura reimo aipiko. Está perguntando, você não vai cantar? Ou você não irá cantar? Aí a pessoa fala, vai usar aqui apura reima quando no passado, quer dizer, já cantei. Aqui, ó, apura reima ou apura reita. Ou para a forma melhor, por exemplo, como que eu uso esse apura reima curi? Então isso aqui podemos usar assim. Apura reima curi, apura reima curi adei.
Apuraheima Kuriá de I. Dá uma mexidinha aqui. Vamos ver. Apuraheima Kuriá de I quer dizer... Eu já havia cantado antes. Ou antes de você chegar, eu já havia cantado. Né? Apuraheima Kuriá de I. Ou posso falar Apuraheima Kuri Kuerê. Quer dizer o que, Kuerê? Ontem. Já havia cantado ontem. Ou posso falar Apuraheima. Simplesmente Apuraheima. Quer dizer, já cantei. Apuraheima, aqui, né? Apuraheima, já cantei. Eu já cantei. Apuraheima. Ou Apuraheita. Aqui nós podemos usar o famoso Rina. Como que nós usamos o Rina? Apuraheita Rina. Apuraheita Rina. Apuraheita Rina. Olha só, Apuraheita Rina quer dizer vou cantar, ou irei cantar. Né? Eu irei cantar sim, esse Rina vem de afirmação talvez, Apuraheita Rina. Ou posso usar aqui também Apuraheine. Esse Apuraheine é bem interessante de se usar. Apuraheine. Como que eu usaria esse Apuraheine? Apuraheine anga, por exemplo. Apuraheine. Apuraheine anga. Anga. Apurahei, não rai. Apuraheine. Esse anga, na verdade não tem esse aqui é anga assim, né? Apuraheine anga. Ou anga, pode usar assim. Apuraheine anga. É anga e não angá. Existe também a palavra angá. É bem complicada essa parte dos acentos. Nós veremos isso numa parte de gramática também. Então aqui, Apuraheine anga quer dizer, talvez eu cante. Talvez, dando uma... Como que eu posso dizer? Dando ali tipo, talvez ele irá cantar. Isso é a diferença de Apuraheine e Apuraheita. Os dois estão no futuro, mas aqui é um talvez. E aqui ele está afirmando, vou cantar sim. E aqui talvez eu cante. Seria mais ou menos isso, né? Nós falamos também de Apuraheivê. O que seria Apuraheivê? Apuraheivê é canto mais. Canto mais. Ou Apuraheiveta, vou cantar mais. Apuraheivene. Apuraheivê Kuri. Cantei mais. Ok? Eu acho que deu para entender essa parte. Vamos passar aqui. Deixa eu rodar aqui. Passando. Temos o Guatá. Guatá também seria a mesma coisa. O que é Guatá? Guatá quer dizer caminhar. Aguatama. Já andei. Aguatama Kuri. Havia andado. Já tenho andado. Aguatama Kuri Kuerê, por exemplo. Aguatama Kuri Kuerê. Deixa eu escrever aqui que fica mais legal, né? Nós vamos supor assim. Aguatama Kotapere. Eu, aqui, o que ela está falando? Eu já andei por essas estradas, eu já andei por esse caminho. Eu já andei. Aguatama Kotapere. Aguatama Kotapere. Já andei por esse caminho. Aguatama Kotapere. Perfeito. Vamos ver outro. Guatá. Ó. Aguatá. Quer dizer eu ando. Reguatá. Reguatá quer dizer você anda, ou tu andas. Né? Tu andas. E como que eu falo ele anda? Eu não falo... eu não preciso falar, por exemplo, eu guatá. Posso unicamente falar o guatá. Que eu já sei que é para terceira pessoa quando usa o o.
A letra O, aqui essa partícula O é a marca da terceira pessoa. Se eu for falar, por exemplo, meu andar, ou a minha forma de andar, porque aqui estamos falando de andar, né? Guatá quer dizer andar. A Guatá ando, mas se eu for falar assim, o andar, como que eu falaria andar no sentido de caminhar, né? Meu andar, por exemplo. A forma em que eu ando, meu andar. Cheguatá, cheguatá, e não uso mais aguatá. Por que não uso aguatá? Porque esse aguatá é a marca para conjugar a partícula A da primeira pessoa para conjugar. Quando eu falo che, já vem de possessão, né? Então, quer dizer, minha forma de andar ou meu caminhar, né? Meu caminhar, aqui seria seu andar ou o andar dele, iguatá. Tá vendo que muda de O para I, porque já estou fazendo a marca da terceira pessoa na forma de I. Então aqui seria iguatá. Ou se eu for falar seu andar, a forma do seu andar seria ndeguatá. Ndeguatá. Então aqui eu estou usando ndeguatá. E aí por diante a gente vai conjugando. Aqui nós usaremos todos os pronomes pessoais sem a partícula da conjugação, porque a partícula só serve para conjugar. Aqui nós estamos já usando uma... depois numa aula a gente vê a parte gramatical disso, ok? Mas acho que deu para entender aqui mais ou menos a diferença de andar e o andar, tipo a forma de andar, ou meu andar, seu andar. Bom, aguatata quer dizer já caminhei, ou seja, vou caminhar, vou andar. E aguatane talvez irei andar. Essa parte também acho que ficou bem claro, como se fosse da primeira aula, né? Da primeira parte que nós vimos. Vamos para a terceira. Temos aqui nhe. A mesma situação. Por exemplo, se eu for falar eu falo anhe. Anhe. Gente, aqui eu quero dar uma explicação, porque na parte nossa quando eu faço os vídeos em pé, passando as letras, eu não consigo explicar. Mas este acento que está aqui, ó, este acento como a crasse, nós não usamos no Guarani. Isso aqui nós estamos substituindo por este. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Como em todas as letras do teclado, nós não temos o acento nasal, que é este aqui, que é o tio, nós usamos essa no lugar dele. Então, todas as vezes que vocês verem em cima de alguma vogal isso aqui, ela está representando este tio aqui, tá? Esse aqui não existe. Então, por isso que é nhe desta forma. Senão, eu teria que toda vez desenhar por exemplo, aqui, ó. Desenhar e puxar aqui para cima do en aqui, ó. Né? Deixa eu apagar esse e que está aqui. Colocar este e aqui, ó. Então ficaria assim, tá vendo? Nhe. E assim é a forma correta de se escrever em Guarani. Se vocês forem escrever, por exemplo, no caderno, esta é a forma correta. Então vamos voltar. Anhe quer dizer eu falo. Renhe, eu vou colocar aqui para a gente entender essa parte, né? Essa aula vai ficar longa. Bom, renhe e onhe. Onhe é para a terceira pessoa. Se eu for falar a minha fala, já é diferente. Nhe quer dizer falar, mas se eu for falar esta é a minha fala, como que eu falaria? Koa hina shenhe. Esta é a minha palavra ou a minha fala. Olha só que interessante. Koa hina shenhe quer dizer o quê? Esta é a minha palavra. Posso colocar shenhe paha. Nhe paha. Quer dizer minha última palavra. Esta é a minha última palavra. Ou seja, a última palavra que eu falo. Tipo, dando um basta em algo, né? Koa hina shenhe. Se eu for falar para alguém,
Hapeapiko hina nenye paha. Nenye paha. Aí o que eu tô falando aqui? Hapeapiko hina nenye paha. Hapeapiko hina nenye paha. Hapeapiko hina nenye paha. Quer dizer, qual que é a tradução disso aqui? Então é isso a sua última palavra? Então isso é a sua última palavra, né? Suponhamos que seja uma discussão. Então isso é a sua última palavra? Não tem mais nada? Quando for falar para alguém, é como se fosse um tom de pergunta aqui, né? Então temos que pôr aqui o signo de interrogação. Pode se usar esse hina, pode. Este hina aqui, eu estou com o hábito de pôr o dedo na tela, mas tem que ser o mouse aqui, né? Por exemplo, esse hina pode jogar aqui para trás também. Hapeapiko nenye epaha hina ou peapiko hina nenye epaha. Pode se usar as duas formas, tá? Se eu for falar as últimas palavras dele, como que eu falaria as últimas palavras dele? A koan hae hina inyeengwe. Inyeengwe. Koan hae hina inyeengwe. Eu estou fazendo um Guarani mais profundo aqui pra gente, tá? A gente pode usar o Diopará também, podemos falar a koan hae hina ihi, última palavra, podemos falar, né? Sem problemas também. Inyeengwe. A koan hae hina inyeengwe. Ha'an, posso falar an, posso tirar esse koan. Ha'an hae hina. Porque esse an, eu vou fazer uma aula específica a respeito disso, né? Para dizer sobre an, koan, amor, amoite, ako, aipo, sabe essas coisas? Eu já tenho numa aula nova, uma aula antiga no caso, né? Mas ainda farei numa aula nova. Bom, ha'an hae hina inyeengwe. Ha'an hae hina inyeengwe. Ha'an hae hina inyeengwe. Posso tirar esse an. Posso tirar esse ha no caso. An hae hina inyeengwe. An hae hina inyeengwe. An hae hina inyeengwe. Quer dizer, essas são as suas últimas palavras. Essas foram as últimas palavras deles. Talvez ele deixou por escrito. A gente não sabe a situação do que estamos abordando no momento, digamos assim, né? Mas seria num tom assim, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Perfeito. Aí se a pessoa falar, por exemplo, arakae piko renyeeta. Arakae piko renyeeta. Arakae piko renyeeta. Renyeeta ishupe. Quando você vai falar, aqui vamos mudar, ó. Arakae piko renyeeta ishupe. Quando que você vai falar com ela ou a ela? Quando você vai conversar com ela, que seria mais ou menos isso. Quando esse picô vem da partícula pa, esse picô vem é uma partícula, ou seja, uma palavra usada para interrogação também nesse caso. Arakae piko renyeeta ishupe. Renyeeta ou enyeeta, aqui tanto faz a forma de usar. Podemos usar renyeeta para ficar mais bonito e mais autêntico. Arakae piko renyeeta ishupe. Quando que você vai falar com ela ou falar a ela? Quando você vai falar a ela, de tipo de ligar para ela, seria nesse sentido aqui, né?
de ligar para alguém e falar, né? Bom, anheta quer dizer vou falar. Falarei, né? No futuro vou falar. E anhene, por exemplo, para responder aquela pergunta. Anhene hendie com enoite, por exemplo. Anhene hendive com enoite. Com enoite. Olha que interessante. Ele fez uma pergunta, né? Está atrás, voltem um pouco e anotem, né? Araka epiko renyeeta hendive. Renyeeta ishupe, né? O hendive, acho que seria melhor. Deixa eu até pôr aqui em cima para não confundir muito a cabeça, né? Araka epiko renyeeta. Ó, aqui está a primeira pergunta. Deixa eu apagar aqui. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque aqui a gente vai formulando tudo junto, né, e escrevendo. Então ele fez a pergunta. Araka epiko renyeeta hendive, ou hendie. Aqui também pode se usar hendie, gente. Hendie é uma abreviação de hendive. Hendive é mais bonitinho, né? Hendive eu acho sempre as palavras mais preenchidas, mais bonitas, porque a gente acaba tendo uma boa expressão, um bom fonema. Quando nós usamos muitas as palavras abreviadas, por exemplo, no português temos pa, pra, para, que tudo significa a mesma coisa. Mas eu acho que no português original mesmo é para, se escreve para, né? Então aí foi mudando, para, par, pra, né? Então por aí vai se usando. É a mesma coisa aqui no Guarani. Temos que ter o hábito de aprender o correto. O correto seria rendive. Mas se pode usar rendie, que é uma abreviação, como eu falei. Aqui, por exemplo, araka epiko, eu posso também fazer uma abreviação assim. Araka eiko. Se usa muito. Araka eiko enheta rendie. Araka eiko enheta rendie. Enheta, por exemplo, tira o R aqui também. Aqui, por exemplo, enhe vem de... como que fala aquela palavra? Vem de imperativo, né? Enhe. Só que é uma outra situação. Aqui nós estamos usando para formular oração. Então, omitir esse R aqui, a gente está, por exemplo, olha só como ficou a nossa oração aqui. Eu vou adiantar aqui um pouquinho e vou colocar X em todas as palavras que a gente não usa quando fazemos a abreviação. Rendive. Ok. Aqui, por exemplo, ó, para a gente fazer aqui... Então, normalmente num Guarani mais rápido, num Guarani comum, coloquial, né? Por isso que eu falo que é importante a gente aprender o correto. Porque aqui, por exemplo, eu falaria Araka eiko enheta rendie, Araka eiko enheta rendie, Araka eiko enheta rendie, Araka eiko enheta rendie. Então, Araka eiko enheta rendie. Olha só como fica feio. Eu acho feio. Agora, se eu falar, por exemplo, do jeito mais original, do jeito certo, seria Araka epiko renyeeta hendive. Araka epiko renyeeta hendive. Araka epiko renyeeta hendive. Não dá aquela sensação de ser uma língua mais bonita, mais bem falada, mais bem assim, mais compreensível, eu acho, do que estar aqui, por exemplo, a cada momento, como que eu posso dizer, abreviando as letras, ou seja, engolindo, cortando letras, comendo letras, como se diz, né? Comendo letras. E aqui a mesma coisa, anhene hendive com enoite, anhene hendive com enoite. O que acostuma acontecer? Anhene rendie com enoite. Eles cortam também esse ero aqui e colocam conoite. Coloca tipo como se fosse um i bem pequenininho aqui e mudam. Aí fica anhene rendie com enoite, anhene rendie com enoite, anhene rendie com enoite, anhene hendive com enoite, anhene rendie com enoite. Olha só a diferença da pronúncia. Estou falando rápido para vocês treinarem também o ouvido de vocês, né?
Então nós aprendemos aqui quando usaríamos ANN, né? Bom, creio que vimos bastante coisinhas aqui interessante. Acho que é interessante a gente ter esse bate-papo aqui como se fosse uma live. Eu ainda não estou confiando na minha internet, mas estou quase já fazendo a nossa live. A minha internet está um pouco oscilante, por isso que eu não produzi essa live. Bom, vamos ver aqui agora coisas aleatórias, algumas frases aleatórias. O que nós podemos ver, por exemplo? Deixa eu escrever aqui frases. É bom a gente escrevendo junto que vocês também vão vendo como se escreve, né? Por exemplo, vamos para a praia. De a praia, P. Eu vou fazendo de parar português, tá? De a de jahu. De a de jahu praia, P. O que quer dizer aqui? Vamos tomar banho na praia. Vamos tomar banho na praia. Ou de jahu praia, P. De vamos. Já vem de nós. Jahu. Então vamos nós. Banho, praia. Olha só que interessante. Vamos nos banhar na praia, ou vamos tomar banho na praia, ou vamos praiar, né? Vamos para a praia, seria a tradução correta, né? Porque na praia se vai para banhar-se, né? Para tomar banho, ou talvez para ficar sentado na areia, não sei, né? Eu mesmo vou para mergulhar na praia. Bom, na praia não tem como mergulhar, mas dentro da água ali mais profundo dá, né? Outra frase. Qual frase que podemos usar? Deixa eu pensar aqui, uma frase legal. Por isso que eu falo, deixem lá nos comentários as frases que vocês queiram que eu vou escrevendo aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho uma poesia em Guarani. Aí a gente vai estudar aqui. Poesia em Guarani, eu vou salvar essa imagem. E vou tentar puxar ela aqui para o programa para a gente ver. Desculpem, gente, estou entrando aqui na internet, mas é por uma boa causa, tá? Vou puxar essa imagem daqui. Aqui, ó, já temos a poesia aqui. Eu vou ler essa poesia aqui para vocês pegarem mais ou menos o fonema do Guarani. Eu peço até desculpa de antemão se eu errar em alguma frase, porque eu não estou tão habituado a ler bastante em Guarani. Falar é uma coisa, ler já é totalmente diferente, né? Ha eu mi resambu já com eju, nyandere sapeba uvaga rogu, oje ohague ima epadje, aropura reita shembarakapupe, ba eiponainteva rovaputangu, ha etevoiva quarahiresen. Olha só que linda essa imagem, essa tradução, né? Aqui tem a tradução também em espanhol, né? Eles deixaram atrás, ou seja, aqui na frente a tradução. Son sus ojos dos luceros que nos iluminan. El cielo es azul por reflejo de su hechicera mirada. Te cantaré al son de mi guitarra, por tanta hermosura. Su rostro sonrosado no difiere en nada al sol de la alborada. Olha só que bonito, né? Aí agora nós vamos traduzir da forma literal, né? Da forma estilo professor Júlio Alfonso, para a gente ver como é interessante uma tradução de outra. Aqui está em forma de verso. Gente, se não estiver dando para ver, eu vou até dar uma aumentada nessa imagem aqui, porque acho que está muito pequena, né? Já deu para copiar ali, né? Então eu vou deixar aqui. Subir um pouquinho aqui para a gente fazer a tradução aqui embaixo. Olha só. Ha eu mi resa mbujá com eju nyandere sapeva. Ha eu mi resa mbujá com eju. Então aqui, na forma poética, eles colocaram... Olha só a tradução aqui, ó. Son sus ojos dos luceros. São seus olhos
Duas estrelas da alva. Lucero, eu acho que é estrela d'alva em português. Tem que pesquisar, eu não sei o que é lucero, depois eu pesquiso. Vamos ver aqui, ó, tradutor. Lucero. Lucero de la mañana. Luz da manhã. Esse lucero é como se fosse aquela estrela d'alva. Espera aqui, deixa eu ver aqui a foto de um lucero pra gente ver o que é um lucero. Ah, não marca aqui. Só tem foto. Olha que interessante. Mas enfim, lucero é isto aqui, gente. Lucero é a estrela d'alva, né? Ou uma estrela que está pela manhã. Quando está quase amanhecendo, a gente vai ver uma estrela. Essa é o lucero. Então ele foi pelo sentido figurativo. Eu vou traduzir aqui para nós. Aqui, ó. Ha'e umi hesa, ha'e umi hesa Buja koen ju nyandere sapeva. Buja koen ju. Buja koen ju. Aqui eu posso, por exemplo, aumentar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Ha'e umi hesa, buja koen ju. Nyandere sapeva. Olha só que interessante. Eu me ressambo já com Edu. Deixa eu tirar daqui, né? Senão vai em cima da minha imagem aqui. Já com Edu. Aqui com E. A tradução original disso aqui seria: Ha'e são. Esse Ha'e quer dizer é. Vem do é, de afirmar que é algo. Então, isto é koa Ha'e. E ele se torna plural aqui por conta desse umi. Esse umi é usado para plural. Então, aqui ele está falando assim: são os olhos dela. Ou são os olhos dela ou os olhos dele, né? Na tradução literal, tá? Não na tradução poética. São os olhos dele ou dela, estrela da manhã, como a estrela da manhã que nos ilumina. Como a estrela da manhã que nos ilumina. Aqui na tradução eles colocaram: são seus olhos duas estrelas que nos iluminam. A tradução literalmente está errada. Literalmente está errada. Errada por quê? Eu critico mesmo, não se importa, está errada e ponto. Porque, como eu sou poeta, não sei se vocês sabem, eu escrevo poesia, eu tenho livro de poesia. Inclusive, se alguém quiser adquirir, está em português, eu estou vendendo na versão PDF a R$30 cada livro. Se vocês quiserem adquirir para me dar uma força, eu preciso lançar esse livro, mas para lançar custa em torno de R$15 mil para lançar o livro, né? Para lançar numa editora, tudo certinho, é mais ou menos aí 1000 exemplares. Então eu entendo bastante de poesias. E aqui o que ele quis dizer, Ha'e, como eu expliquei que é no singular, são, porque são. Olha só, é olho, Hesa quer dizer o olho dele ou o olho dela. Lembra desse que Tessá era a palavra triforme? E quando vai conjugar na terceira pessoa usa o H no lugar do T. Então aqui nós temos Hesa, quer dizer o quê? Deixa eu apagar essa poluição que está aqui, né? Meu Deus do céu.
eu vou pegar também uma frase em português depois, uma poesia em português, para a gente tentar traduzir no Guarani. Vai ser bem legal, né? O que vocês acham? Vão dizendo aí, gente. Ó, Raê... Opa, apaguei aqui, não posso apagar isso. Raê me ressá. Vamos lá esmiuçar isso aqui, estudar essa primeira parte, porque até aqui veio a poesia, né? Então vamos lá. Raê, que eu falei que significa eu vou colocar aqui em cima a tradução. Deixa eu baixar aqui isso aqui, porque tá bem... Esse Raê, então, aqui vem de vou baixar isso aqui um pouquinho mais e vou deixar isso aqui em vermelho aqui para a gente entender a tradução, tá bom, gente? Aqui, ó, vamos separar pelo que a gente conhece para a gente fazer uma tradução legal, né? Ressá, olho dele ou dela. Dele, eu vou colocar aqui dele, LA, para saber que é dela. Esse ressá, olho dele ou dela. Coen, aqui ó, olha que interessante a tradução. Coen, amanhecer. Amanhecer. E Ju quer dizer maduro, vem de maduro. E o Ju, jogar o Ju aqui. Oh, coisa difícil, deixa quieto. Não perder muito tempo. Vou fazer assim mais fácil. Ju quer dizer maduro. Olha só que interessante, né? Esse Ju aqui quer dizer maduro. Maduro. Ju, tá vendo? Do Ju é maduro. Nhandê. Esse Nhandê aqui quer dizer nosso. Vou colocar aqui em cima. Quer dizer nós. Ou nosso. Ressapé. Ressapé, gente. Eu vou até colocar aqui, ó. Tessapé. É uma palavra triforme também. Tessapé quer dizer alumiar. Que alumia. Tessapé é alumiar. E ressapé vem da... Lembra que muda para R quando conjugamos na primeira pessoa do plural? Então nós temos aqui nosso. Ressapé, alumiar. Vou jogar aqui. Alumiar. E esse é uma partícula que a gente coloca para... isso nós veremos numa gramática. Aqui vai ser muito difícil de explicar. Mas é uma partícula que nós colocamos para dizer que isto aqui quer dizer alumia, que me alumia. No caso, alumia. Bom, e Bujá quer dizer estrela. Bujá, estrela. Muito bem, vamos ver o que nós fizemos aqui. Raê, eu disse que é ressá, olho dele e dela. Bujá, estrela, em amanhecer, de maduro. Amanhecer maduro quer dizer despontando amanhecer. Nhandê vem de nós ou nosso e alumia. Ok? Por que é olho dela, estrela, amanhecer, nosso, alumia? Olha só que interessante. Agora nós faremos a tradução. Depois de decifrar todas essas palavras, vamos traduzir. Esse umi é o plural de aquele. Aquele quer dizer pé.
Pea quer dizer aquele. E o mi, aqueles. Ok? Então, são, aqui ó, são aqueles olhos dela ou dele, ou são os olhos dele ou dela, estrelas da alva que nos alumia ou nos resplandece. Seria mais nos alumia, nos resplandece, né? Então, uma tradução mais literal possível aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar o que eu fiz aqui do lado. Opa. Tenham paciência, gente, estamos estudando. Isso aqui é uma aula de verdade, não é apenas um vídeo gravado. Ok. Vou colocar a tradução aqui do lado. Essa pé eu vou deixar aqui para vocês lembrarem que é resplandecer ou alumiar. Vou colocar aqui. São os olhos dela ou dele. Provavelmente isso aqui foi feito para a mulher, né? Então, são os olhos dela como a estrela do amanhecer que nos ilumina. Ilumina. Que legal, né? São os olhos dela como a estrela da alva, pode ser da alva, do amanhecer. Acho que ficaria mais bonita a estrela d'alva, né? Não tem uma frase assim, ó? Acho que é assim, né? Não sei se existe, depois vocês falam se existe ou não. A estrela d'alva que nos alumia, ou que nos ilumina, pode ser também, ilumina. Nos alumia, nos ilumina. Essa é a primeira parte da poesia. Vamos ver a segunda, vou apagar aqui, que já tem salvo mais atrás, apagando aqui. Aqui é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Não dá para copiar. Uvaga robu oje ohaguei ma epaje. Tá aqui, ó, uvaga. Oje ohague ima epaje. Ima epaje. Paje. Ima epaje. Bom. Aqui eles colocaram na tradução: El cielo es azul por reflejo de su hechicera mirada. O céu é azul pelo reflexo ou por reflexo do seu olhar encantador. Esse hechiceira aqui, essa hechiceira é usada de uma forma bonita, como se fosse mágica ou... o que era pajé mesmo, gente? Português, agora eu esqueci. Feitiço, seu olhar feiticeiro, né? Pelo feitiço do seu olhar, seria isso, pajé quer dizer feitiço, tá? Então vem de hechiceira mirada, o que eles fizeram aqui, né? Bom, aí a gente vai ver aqui a tradução disso aqui. Vamos estudar novamente, agora não vamos escrever em cima. Uvaga quer dizer céu, robu azul, oje-o quer dizer está se
como que fala quando descasca, que a tinta está borrando, né? Está tipo descascando, borrando, quer dizer, ou é isso, desgastando, né? Hague é de quando. E maen quer dizer olhar, e olhar dela, ou dele, paje, ou seja, o seu olhar mágico, ou pode ser o seu olhar feiticeiro, ou feitiço do seu olhar, né? Ou a magia do seu olhar, podemos usar aqui como magia, né? Acho que magia vem a mesma coisa de feitiço, vai ficar mais bonito. Então já temos a primeira tradução, a magia do seu olhar, né? Oje Ohague quer dizer que se, por exemplo, que se pintou ou que se dessaturou, se descascou, né? Esvaeceu, pode dizer de Ohague. Então, o céu azul se como que eu posso falar assim, se derreteu no seu olhar mágico. O céu azul o céu azul, como que eu posso fazer? Eu tenho a palavra, mas não consigo explicar. Me ajudem aí. O céu azul se deteriorou através do seu olhar, ou se fundiu no seu olhar mágico, né? Aqui fala que o céu é azul pelo reflexo do seu olhar mágico, né? Então aqui está uma tradução da forma poética. Ele quis dizer que o céu é azul por causa que a olhada dela é mágica, né? Mas aqui a nossa tradução seria o céu é azul, o céu azul, né? Céu azul, o céu azul se fundiu, ou seja, se esvaeceu ou se propagou, se encheu do seu olhar mágico, pode ser. Acho que seria mais bonito. O céu azul, o azul do céu se encheu com o seu olhar mágico, né? O que quer dizer aqui? O azul do céu se encheu, quer dizer, ficou cheio, ficou repleto, né? Ou pode ser reflexo também, pode ser assim, o céu azul é o reflexo do seu olhar mágico, né? Quer dizer que o céu azul, porque ele está falando que os olhos dela são como estrela d'alva, então ele está dizendo que o céu é azul por causa do reflexo dos olhos dela. Mais ou menos isso. Mas eu posso dizer aqui que o céu ficou todo azul por causa do olhar mágico dela. Bom, Aropuraheita, eu vou indo aqui para a gente ser mais rápido. Aropuraheita Shembarakapupe. Aropuraheita Shembarakapupe. Vou cantar, ou vou cantá-la, vou cantar a ela, ou vou cantar-lhe, com o som do meu violão, ou ao som do meu violão. Coisa tão linda. Aqui, para a gente juntar a palavra, quer dizer, vou cantar ao som do meu violão, ou seja, vou expressar, né? Posso falar assim, vou expressar com o som do meu violão, ou seja, ao som do meu violão, essa formosura, essa coisa tão bela, né? Então, vou cantar ao som do meu violão essa coisa tão bela. Rovapitangirra etevoiva para crescer. Aqui falou, o seu rosto rosado, né? O seu rosto, quando a gente vê aquele rosto assim, como que fala quando o rosto está meio avermelhado, assim, que é saudável, a gente vê que o rosto não é sem cor, o rosto corado, né? O seu rosto vívido, o seu rosto belo, que se parece ao nascer do sol. Olha só que lindo, né? Porque quando nós vemos o nascer do sol através de uma montanha, ele é um pouco rosado. Eu falo isso porque eu faço muitos vídeos, né, em nascer do sol, vídeos de noivos. Para quem não conhece, eu trabalho com vídeos de casamento também. Então, gente, essa poesia nós traduzimos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Ficou longa, mas peço que vocês assistam. E eu vou me despedindo aqui. Eu gostei bastante também da aula, aprendi um pouco com vocês, gostei. Coloquem aí nos comentários o que vocês querem que nós façamos tradução. Eu falei que faria de um texto em português uma tradução. Deixa eu pegar um texto aqui rapidinho para a gente ver. Deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui, ó, poesia
Poesia em Guarani. Poesia, somente poesia. Ver se tem alguma poesia aqui. Imagens mesmo. Vamos ver se eu consigo baixar esta imagem e traduzir para a gente rapidinho, para a gente encerrar o nosso vídeo, né? Eu acho também que vocês não têm pressa, né? Podem assistir, degustar esse vídeo o quanto quiserem. Bom, deixa eu voltar aqui e inserir esta poesia aqui. Está aqui. A dança da mão, como se com a mão a dança dançasse. Dessa instruções a voz, mergulhando no ar, espelho e mímica. Essa poesia aqui está muito complicada, gente. Tem que pegar algo. Vamos pegar um texto normal, senão eu mesmo vou penar aqui. Eu preciso estudar também, né? Texto. Texto narrativo. Vamos ver algo de narrativo aqui se tem. Uma imagem pequenininha aqui de um texto narrativo. Nossa, não tem um texto narrativo, gente. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui para a gente fazer a nossa tradução. Deixa eu voltar aqui. Talvez vocês não estejam vendo o que eu estou fazendo aqui, né, no meu computador, porque está capturado uma janela, mas eu estou puxando aqui para a gente o texto narrativo. Olha só. Que lindo esse texto aqui, gostei. A gente vai fazer um pouquinho, aí na próxima aula a gente faz mais. Joca é um cãozinho que sempre quer voar. Joca Raê Petem Jaguari Coute o BBC lá. Bom, aqui está a tradução da parte de cima. Gostei bastante desse aqui. Gostei mesmo. Ó, aqui, ó, acho que não dá para vocês verem muito bem, que está muito pequenas as letras, né? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho mais. Ó. Joca é um cãozinho que sempre quer voar. Joca é um cãozinho que sempre quer voar. Joca Raê Petem Jaguai. Jaguai. Aqui é Jaguai, tá errado. Tem que ser Jaguai. Com pulsor. Jaguai coute o bebeceba. Vimos aqui uma nova palavra que é o coute. O que é coute, gente? Coute é constante, vem de constância. Então, esse sempre dele aqui, em português, em Guarani nós temos também o sempre, que é tapiá. Podemos falar tapiá, quer dizer sempre, tapiá. Tapiá quer dizer sempre, mas esse coute é de constância. Constantemente quer aprender a voar ou quer voar. Isso nós veremos depois na aula de gramática, como funciona. Essa é a primeira parte da tradução. Eu vou deixar agora pequenininho aqui para poder caber mais aqui, né? Ok, vou jogar aqui. Acho que não está pegando a minha imagem. Inventa uma história contando o que o Joca poderá fazer para conseguir realizar o seu sonho. Aqui, ó. Inventa uma história contando o que o Joca poderá fazer para conseguir realizar o seu sonho. Emombeu. Emombeu, né? Emombeu.
Umba Eixapa Ba Eixapa Ikatu Joka Obv. Ne akangwe akangwe. Bom, Joka é um cachorrinho que sempre quer voar. Joka haepete jaguai ko uto bebeseba. Joka haepete jaguai ko uto bebeseba. Joka haepete jaguai ko uto bebeseba. Ne akangwe emombe umba eixapa ikatu joka o bebê. É a tradução daqui. Inventa uma história contando o que Joka poderá fazer para realizar o seu sonho. Então, como nós não temos inventar em Guarani, a gente pode imaginar que invenção vem da cabeça, né, da mente. Então, eu coloquei aqui, pense ou imagine, ou a tradução literal seria, com a sua cabeça, da sua cabeça, conte como que Joka pode voar. Porque quando ele fala de realizar o seu sonho, seria o sonho dele é voar. Então, conte, faça na sua mente como que Joka pode voar. Conte da sua mente como Joka poderá voar, ok? Muito bem, vamos fechar aqui. Eu vou só traduzir para vocês lendo agora, aí na próxima aula a gente escreve toda a tradução, tá? Pretende Uber, pretende Aguai, Herava Joka, Oikoba e Jarandi, Herava José. Pretende Araponainte, Quarahugui, José Rajoka, Ho Oguatá, Ugotuture, Oiva Roga Cupepe. Joka uma eno mocoinguraire, mocoinguraí o bebê, vare. Onhepunu, o pensar, o de sarupi, pode falar, né? O pensar, a jepa e ponaintene, já bebê. Ele pensou como seria bom voar. Da haena mogurá, haenda haena mogurá, da ikatuishene era kaebe o bebê. Sapu areinte o manhamba eixa papeten caraí o guarahá mocõe pepô de oguaba eque joka onhani rapuqueri raonhepunu onharon rape caraí o rejarro aí pepoquera o pé de aguaí o de agarrar, podemos falar, o pegou, o rupi, o pé de aguaí, o orahai jarape, né? Orahai joaquimpe, ha o moim rece, o moim jocare o mi pepô, ha o bebê catu o bebê. Eu estou assim, gente, falando mais devagar porque tá difícil aqui, tem que contextualizar para poder traduzir ao vivo, né? A bebê, coache siem, coache tapiaite, aipotava eque, ele falou. Coa comba tapiaite aipotava eque com anga anhepunu ajapo. Coa comba tapiaite aipotava eque com anga anhepunu ajapo. Joka o bebê com a momburu. Ore coiro pibe tem coleira herabe a ijarareira ijara amburinha papapu, quer dizer, e o nome do dono dele e o número do telefone do nome do dono dele. Eu acho que esse texto está em português de Portugal, por isso que está um pouco mais difícil a tradução. Espero, gente, de coração que vocês tenham gostado desta aula, uma aula muito longa, né? Eu falei até demais, mas é bem bacana. Vocês podem estar aí estudando quando quiserem, pode entrar no vídeo
E assistam, né? Assistam mais e mais. E deixem nos comentários, gente. Comentem lá o que é que vocês querem que eu faça pra gente fazer mais aulas no futuro, mais aulas mais pra frente. Esse formato aqui estou gostando bastante, que eu consigo interagir com vocês. Eu estou vendo aqui uma forma de a gente interagir durante as lives, de como fazer pra gente poder interagir durante as lives, de colocar várias pessoas na live. Então, estou estudando sobre isso e quando for ter a live eu vou mandar o link no grupo para quem quiser participar online, ali ao vivo. Vamos ter forma de participar como se fosse num Zoom, num bate-papo, numa reunião. Beleza? Dito isto, até o próximo vídeo. Ahá! Abuelo Mitamba de Comba Laporte, como vocês estão? Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente com mais um vídeo e hoje eu estou empolgado, hein? Que maravilha, né? A gente aprendendo o Guarani, Nhanhê Guaranime, Nhanhimunguetá Guaranime, Nhanhimomanandua e Guaranime, Ajepa. Então, quero que todos vocês hoje acompanhem comigo esta aula. Hoje a aula está super diferente. Vamos abordar algo totalmente diferente do que nós já vimos até então. Porque a partir dessa janela aqui eu irei para a nossa lousa digital, onde nós veremos alguns tópicos e depois vamos começar a escrever, a fazer coisas, a montar coisas do que nós podemos fazer para a nossa aula. Estão preparados? E vou pedir também para vocês deixarem nos comentários se gostaram dessa aula, se gostaram desse formato, se esse formato é um formato ideal para a gente aprender. E dão sugestões lá o que podemos escrever, porque a partir de hoje nós começaremos a interagir, a escrever, a como montar. E durante a aula eu vou explicando algumas coisas, para não ficar longo, né? Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Olha só que beleza, estamos aqui na nossa lousa digital, estou feliz por essa lousa, né? Hoje nós vamos ver alguns tópicos interessantes aqui. Estou aqui com o computador em frente, estou aqui me gravando aqui do lado, vocês estarão vendo aqui, acredito que desse lado, né, que estou aparecendo. E também nós veremos alguns significados de algumas palavras, de como montar as palavras e como escrever. Vamos ver? Bom, primeiro nós temos aqui purarrei. O que é purarrei? Purarrei quer dizer canto, cantar ou música. Aí vai depender da forma que eu usar esse purarrei na montagem das minhas palavras. Como eu vou usar ela? Baeixapa iporuta shepurarrei, baeixapa purarreita, teram baeixapa amunheeta kopurarrei. Bom, então nós veremos a parte do passado, quando a pessoa fala que já fez, ou que havia feito, estou explicando aqui por cima, que já fez, ou seja, que já fez, ou que já havia feito, que está fazendo, que fará mais uma vez, que fará e que fará de novo. Seria mais ou menos isso que nós veremos aqui. Lembrando que esse tópico é bem simples, gente. A gente não vai abordar aí pretérito, pretérito perfeito, essas coisas, nada. A gente vai aprender de uma forma divertida, como se fosse uma criança, como se estivéssemos todos como crianças explicando essa parte do aprendizado aqui do Guarani. Perfeito? Beleza, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sobre purarrei. O que é que eu posso fazer sobre purarrei? Vou levar ele aqui para cima. Vou escrever aqui, purarrei. Por exemplo, o que posso fazer sobre purarrei? Iporã de purarrei. Iporã de purarrei quer dizer bonita, linda a sua música, muito linda a sua música. Iporã de purarrei. De purarrei tem que ser aqui. De purarrei. Por que de purarrei? Porque o purarrei é uma palavra nasal, portanto, nós não vamos suprimir esse D. Outra forma. Deixa eu duplicar aqui. Repurarrei, repurarrei, porã. Olha só a diferença. Estou falando para a mesma pessoa, mas o que acontece aqui dentro dessas duas frases, dessas duas orações? Quando eu falo Iporã de purarrei, eu estou falando que a música dela é bonita, a música dela é linda.
E quando eu falo ore pura rei porã, esse ire vem da segunda pessoa, de re pura rei. Eu quero dizer que ela canta bonito. Vocês viram como foi posposicionado aqui, que é uma marca do Guarani, para dar-lhe o adjetivo, né? Então aqui no caso, eu estou falando que ela canta bem, ok? Se eu for falar, por exemplo, minha música favorita, como que eu falaria minha música favorita em Guarani? Falaria Shepurahei, Shepurahei, Shepurahei Eteva. Pode falar Shepurahei Eteva, quer dizer, a minha música, né? Ou Shepurahei Ahaihu Eteva, pode falar também. Ahaihu Eteva. Nesse aqui, eu estou falando, estamos vendo aqui o She, quer dizer eu, né? Deixa eu mudar aqui que ficou Purahei. Purahei, Purahei. Gente, Purahei, rei, não rei, nem rei. É rei, como se fosse literalmente os nossos dois R's aqui do português. O R do rato, da razão. Então você pronuncia como Purahei. Eu vou até mudar aqui para vocês pronunciarem legal. Apesar que existem, né, lugares que falam rei, mas não é esse rei, é o rei, tá? Deixa eu apagar esse vermelho aqui. Em algumas aulas nós estudamos que esse che que está aqui quer dizer eu, mas também quer dizer meu. Meu. Então aqui eu falo meu ou minha, né? Então eu digo aqui minha música, Shepurahei, deixa eu mudar aqui para ficar no Guarani correto, né? Shepurahei Ahaihu Eteva. Ahaihu Eteva. Ahaihu Eteva. Quer dizer minha música favorita. Ou a música que eu amo, né? A música que eu amo essa música. Como que eu falo eu amo essa música? Aí eu vou apagar aqui, aí depois vocês vão pausando o vídeo e copiando, né? Eu amo essa música. Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Quer dizer o quê? Ahaihuete Ningo Kopuraheimi. Quer dizer, como eu amo essa música. Eu amo demais essa música. Esse ET vem de dar mais força, né? De dar mais, tipo, de reafirmar, ou seja, de dar um muito, seria como muito. Ahaihu, aqui tá errado, né? Tem que pôr o A aqui, né? Ahaihu eteningo kopuraheimi. Puraheimi, então aqui tira esse acento, senão vai ficar puraheimi, né? Então, puraheimi, o que quer dizer esse puraheimi? Vocês se lembram desse mi? O mi nós usamos para dar carinho às palavras. Mídia e poru, nha mochichin hanguape nheedia eixupe guarani. Então nós usamos o mi para dar carinho, para dizer, para se expressar de uma forma carinhosa em Guarani, ok? Deixa eu apagar aqui. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Quando eu vou falar, por exemplo, sua música ou minha música, eu vou falar minha música. Shepurahei quer dizer minha música. E quando eu vou falar eu canto, eu vou falar Apurahei. Apurahei porã ou Apurahei vai. Porã quer dizer bonito e vai feio. Eu nem vou traduzir para a gente ir se familiarizando com o Guarani, ok? Apurahei porã, Apurahei vai. Bom, vamos ver agora aqui as outras partes que temos, que é Apuraheima. Quando que eu uso isso aqui? Alguém pergunta para você. Derepuraheimo aipiko, derepurahei, heimo ai, ó, mo, ai, pico, derepuraheimo aipiko,
Nerepura rimo aipiko quer dizer tudo junto esse Nerepura rimo ai. Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho. O que é que ele quis dizer aqui? Nerepura rimo aipiko, acho que eu preciso até aumentar um pouquinho mais isso aqui, né? Deixa eu ver se deixo no 200 para ver se temos uma visualização melhor. Nerepura rimo aipiko está perguntando, você não vai cantar? Ou você não irá cantar? Aí a pessoa fala, vai usar aqui, apura reima, quando no passado, quer dizer, já cantei. Aqui, ó, apura reima, ou apura reita. Ou para a forma melhor, por exemplo, como que eu uso esse apura reima curi? Então isso aqui podemos usar assim. Apura reima curi, apura reima curi, curi adei. Apura reima curi adei. Dá uma mexidinha aqui. Vamos ver. Apura reima curi adei quer dizer eu já havia cantado antes, ou antes de você chegar eu já havia cantado. Né? Apura reima curi adei. Ou posso falar apura reima curi querre. Quer dizer o que, querre? Ontem. Já havia cantado ontem. Ou posso falar apura reima. Simplesmente apura reima. Quer dizer, já cantei. Apura reima, aqui, né? Apura reima, já cantei. Eu já cantei. Apura reima. Ou apura reita. Aqui nós podemos usar o famoso rina. Como que nós usamos o rina? Apura reita rina. Apura reita rina. Apura reita rina. Olha só, apura reita rina quer dizer vou cantar, ou irei cantar. Né? Eu irei cantar sim, esse rina vem de afirmação talvez, apura reita rina. Ou posso usar aqui também apura reine. Esse apura reine é bem interessante de se usar. Apura reine. Como que eu usaria esse apura reine? Apura reine anga, por exemplo. Apura reine. Apura reine anga. Anga. Apura rei, não rai. Apura reine. Esse anga, na verdade não tem esse aqui é anga assim, né? Apura reine anga. Ou anga, pode usar assim. Apura reine anga. É anga e não angá. Existe também a palavra angá. É bem complicada essa parte dos acentos, nós veremos isso numa parte de gramática também. Então aqui, apura reine anga quer dizer, talvez eu cante, talvez, dando uma, como que eu posso dizer? Dando ali tipo, talvez ele irá cantar. Isso é a diferença de apura reine e apura reita. Os dois estão no futuro, mas aqui é um talvez, e aqui ele está afirmando, vou cantar sim, e aqui talvez eu cante, seria mais ou menos isso, né? Nós falamos também de apura reive. O que seria apura reive? Apura reive é canto mais. Canto mais. Ou apura reiveta, vou cantar mais. Apura reivene. Apura reive curi. Cantei mais. Ok? Eu acho que deu para entender essa parte. Vamos passar aqui. Deixa eu rodar aqui, passando. Temos o guatá. Guatá também seria a mesma coisa. O que é guatá? Guatá quer dizer caminhar. Aguatama.
já andei. Aguatamacuri, havia andado. Já tenho andado. Aguatamacuri Querré, por exemplo. Aguatamacuri Querré. Deixa eu escrever aqui que fica mais legal, né? Nós vamos supor assim, Aguatama Cotapere. Eu, aqui, o que ela está falando? Eu já andei por essas estradas, eu já andei por esse caminho. Eu já andei, Aguatama Cotapere. Aguatama Cotapere, já andei por esse caminho. Aguatama Cotapere. Perfeito. Vamos ver outro, Guatá. Ó. Aguatá quer dizer eu ando. Reguatá. Reguatá quer dizer você anda ou tu andas, né? Tu andas. E como que eu falo ele anda? Eu não falo, eu não preciso falar, por exemplo, eu guatá. Posso unicamente falar o guatá, que eu já sei que é para terceira pessoa quando usa o o. A letra O, aqui essa partícula O é a marca da terceira pessoa. Se eu for falar, por exemplo, meu andar ou a minha forma de andar, porque aqui estamos falando de andar, né? Guatá quer dizer andar. A guatá ando, mas se eu for falar assim, o andar, como que eu falaria andar no sentido de caminhar, né? Meu andar, por exemplo. A forma em que eu ando, meu andar. Cheguatá, cheguatá, e não uso mais aguatá. Por que não uso aguatá? Porque esse aguatá é a marca para conjugar a partícula A da primeira pessoa para conjugar. Quando eu falo che, já vem de possessão, né? Então, quer dizer, minha forma de andar ou meu caminhar, né? Meu caminhar, aqui seria seu andar ou o andar dele, iguatá. Tá vendo que muda de O para I, porque já estou fazendo a marca da terceira pessoa para na forma de I. Então aqui seria iguatá. Ou se eu for falar seu andar, a forma do seu andar seria ndeguatá. Ndeguatá. Então aqui eu estou usando um ndeguatá. E aí por diante a gente vai conjugando. Aqui nós usaremos todos os pronomes pessoais sem a partícula da conjugação, porque a partícula só serve para conjugar. Aqui nós estamos já usando uma... depois numa aula a gente vê a parte gramatical disso, ok? Mas acho que deu para entender aqui mais ou menos a diferença de andar e o andar, tipo a forma de andar, ou meu andar, seu andar. Bom, aguatata quer dizer já caminhei, ou seja, vou caminhar, vou andar. E aguatane talvez irei andar. Essa parte também acho que ficou bem claro, como se fosse da primeira aula, né? Da primeira parte que nós vimos. Vamos para a terceira. Temos aqui nhe. A mesma situação. Por exemplo, se eu for falar eu falo anhe. Anhe. Gente, aqui eu quero dar uma explicação, porque na parte nossa quando eu faço os vídeos em pé, passando as letras, eu não consigo explicar. Mas este acento que está aqui, ó, este acento como a crasse, nós não usamos no Guarani. Isso aqui nós estamos substituindo por este. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Como em todas as letras do teclado, nós não temos o acento nasal, que é este aqui, que é o til, nós usamos essa no lugar dele. Então, todas as vezes que vocês verem em cima de alguma vogal isso aqui, ela está representando este til aqui, tá? Esse aqui não existe, então por isso que é nhe desta forma. Senão eu teria que toda vez desenhar por exemplo, aqui, ó. Desenhar e puxar aqui para cima do en aqui, ó. Né? Deixa eu apagar esse e que está aqui. Colocar este e aqui, ó. Então ficaria assim, tá vendo? Nhe. É assim a forma correta de se escrever em Guarani. Se vocês forem escrever, por exemplo, no caderno, esta é a forma correta. Então vamos voltar. Anhe quer dizer eu falo.
Renhe, eu vou colocar aqui para a gente entender essa parte, né? Essa aula vai ficar longa. Bom, renhe e onye. Onye é para a terceira pessoa. Se eu for falar a minha fala, já é diferente. Nye quer dizer falar, mas se eu for falar esta é a minha fala, como que eu falaria? Koa hina shenye. Esta é a minha palavra ou a minha fala. Olha só que interessante. Koa, opa. Koa hina shenye quer dizer o quê? Esta é a minha palavra. Posso colocar shenye paha. Nye paha. Quer dizer minha última palavra. Esta é a minha última palavra. Ou seja, a última palavra que eu falo. Tipo, dando um basta em algo, né? Koa hina shenye. Se eu for falar para alguém Hapeapiko hina nenye paha. Nenye paha. Aí o que eu tô falando aqui? Hapeapiko hina nenye paha. Hapeapiko hina nenye paha. Hapeapiko hina nenye paha. Quer dizer, qual que é a tradução disso aqui? Então é isso a sua última palavra? Então isso é a sua última palavra, né? Suponhamos que seja uma discussão. Então isso é a sua última palavra? Não tem mais nada? Quando for falar para alguém, é como se fosse um tom de pergunta aqui, né? Então temos que pôr aqui o signo de interrogação. Pode se usar esse hina, pode. Este hina aqui, eu estou com o hábito de pôr o dedo na tela, mas tem que ser o mouse aqui, né? Por exemplo, esse hina pode jogar aqui para trás também. Hapeapiko nenye epaha hina ou peapiko hina nenye epaha. Pode se usar as duas formas, tá? Se eu for falar ao pelo mitad bateko laporte já vai corrina pico por ambabio já me ocuera já vai me vendero arupi me por ambabio penere saimbabio hina. Espero que todos estejam bem. E olha lá, se você por um acaso caiu de paraquedas aqui nesse canal, ou por curiosidade tentou clicar nesse vídeo, eu quero te dar as boas-vindas. Você está num lugar muito importante, um lugar que você acompanhando toda a história do canal, você irá se encantar. Por que eu falo isso? Porque aqui nós tratamos de uma língua que é um legado da nossa América, especificamente do sul da América do Sul. Uma língua chamada nada menos e nada mais que Guarani. Olha só que coisa linda. Guarani Nhe quer dizer língua Guarani. Antes mesmo da exploração, da invasão, né? Porque eles falam descobrimento, mas foi uma invasão, né, dos europeus. Atropelaram, destruíram um monte de história, de cultura para impor a cultura deles, né? Mas nós aqui estamos tentando manter o legado que é ao menos da língua. E eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com todos vocês que têm interesse de manter viva essa língua que é o nosso Guarani. Então, pessoal, hoje, para quem já é costumeiro no canal, eu trouxe mais uns tópicos interessantes que a gente irá vendo ao longo desses vídeos. Eu começarei a falar mais um pouquinho com vocês, né? Teve inclusive um dos inscritos que perguntou se eu sou formado em alguma área. E eu não sou formado em nenhuma formação acadêmica, eu sou simplesmente uma pessoa que terminou o seu ensino colegial. Lá no Paraguai nós falamos colégio, né? Então eu terminei o 2º grau, o ensino médio completo e nunca mais estudei. Tinha um sonho de ser arquiteto, mas devido às condições, ainda tenho esse sonho, né? Mas devido às condições da vida, a circunstância, eu sou de uma origem de uma família muito pobre, somos pobres, né? Mas assim, somos bastante
interessados em aprendizado. Eu sempre quis aprender, nunca parei de estudar, apesar de parar de ir para a escola, sempre estou indo atrás da informação. Até porque estamos na época da informática, né? Então, muito obrigado por ter perguntado, até disse se era constrangedor. Para mim não tem constrangimento nenhum dizer que eu não tenho formação acadêmica, até porque não é um título que vai mudar a sua essência, não é? Então espero que você também, que tem o dom de ensinar, não precisa ser um professor exatamente para ensinar, apenas compartilhar o seu conhecimento. Como antigamente, né, os indígenas, os índios, eles passavam a história de pai para filho, de avô para pai, e assim ia, né, de geração em geração, mantendo o legado dessa história, que até hoje ainda se repete nas histórias. Então vamos ver hoje o que eu trouxe para nós. Como de sempre aqui a minha agendinha, dentro dela eu tenho todos anotados. E hoje nós veremos alguns tópicos que vai ser essencial para o nosso dia a dia. Por isso que eu já te peço para você pegar o seu caderninho, anotar e fazer parte dessa aula, né? E ser interativo como vocês estão sendo. Vocês estão ali comentando, estão deixando seus likes, isso é muito bom, porque o YouTube entende que o conteúdo é de relevância e ele vai compartilhar para mais pessoas. E daqui a pouco nós teremos aí um grupo muito grande, já como se fosse uma escola só dessa língua guarani. Não é interessante? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu trouxe hoje, eu vou ler aqui, né, porque são muitas coisas hoje, hein? Preparem aí. Vamos falar primeiramente de vida, né? Uma coisa que todos nós temos, ela é única, nós temos ela uma vez só, né? E como que os nossos ancestrais se referiam a uma vida, né? Então, vida, como nós temos sempre aquele bug, não vai bugar a cabeça de vocês, hein? Nós temos ali a palavra triforme, né? Ou seja, a palavra oscilante ou genérica, tanto faz. Mas nós falaremos sobre triforme. Então, vida, nós já começamos com algo, como ela é complexa, nós temos já ali o triforme, a trindade das palavras. Olha só que interessante a filosofia também da língua guarani, né? Porque muitas coisas interessantes têm uma trindade, né? Então, assim, eles tinham um conceito muito grande de sabedoria. Então, a vida se encaixa dentro dessas palavras, que então nós chamamos a vida de Tekové. Tekové quer dizer vida ou viver. Então, se eu for falar minha vida, eu falaria Xerekové. E se eu for falar a vida dele, falaria Rekové. Por que eu falei Xerekové e Rekové, Tekové? Porque na linha da palavra triforme que nós temos, que é o Tekové, ele só é usado ali para designar que é vida, mas quando vamos conjugar, ela muda. Lembrem da palavra oscilante que ela muda para a primeira e segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, para R, então ficaria recové, e para a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, para H. Então seria recové. O H tem som de re, como se fosse o nosso dois R's no português. Ok? Então, se eu for falar, por exemplo, nossa vida, eu falaria Nhanderekové. Se eu for falar na minha vida ou em minha vida, eu falaria Xerekovepe. Xerekovepe. Se eu for falar assim, em minha vida eu tenho saúde. Xerekovepe oin tessain. Xerekovepe oin tessain. E nós já caímos de novo no tessain, que também são palavras triformes ou palavras oscilantes. Olha só, então, tessain quer dizer saúde, mas como eu já expliquei em todos, se eu for conjugar para a primeira e segunda pessoa, vai se tornar ressain, e para a terceira pessoa, ressain, com R e depois H. Então, voltando lá, Xerekovepe oin tessain. Eu posso falar Xerekové ressain. Aí eu estou falando que a minha vida é saudável. Xerekové ressain. Quer dizer, a minha vida é saudável porque ressain ali. Por conta que eu estou atribuindo a saúde para a vida e não diretamente para mim. Então a vida ali se torna a terceira pessoa quando eu estou falando. Bom, só para a gente ter um tópico por cima. Vamos para a seguinte.
Na seguinte nós temos Deus. Tem aí bastante controvérsia, né, em questão de não cristão, outras religiões, mas nós sabemos que em Guarani a palavra Deus é Tupã, como no português é Deus, em espanhol é Dios, eu acho que em árabe é Alá e outras línguas aí que eles denominam Deus. Não é o Deus do Guarani propriamente, mas a palavra Deus quer dizer Tupã. E muitas pessoas colocando lá Nhandejara, gente, está errado. Nhandejara quer dizer nosso Senhor, nosso dono, nosso mentor, ou seja, tudo que é nosso superior, né? Ok? Vem de uma divindade superior. Então, se eu for falar Deus nosso Senhor, eu falaria Tupã Nhandejara. Ok? Se tiver alguma controvérsia, vocês explicam aí nos comentários, mas até onde eu sei, Tupã quer dizer Deus, ok? Até porque os espanhóis que quando conquistaram o Paraguai e os jesuítas, né, eles colocavam Tupã como Deus, né, no Deus dos católicos, ou seja, o Deus cristão, ok? Vamos ver outra parte, salvação. Como que eu falo salvação em Guarani? Pusiron. Pusiron quer dizer salvação. Se eu for falar assim, eu preciso de salvação. Como que eu falaria? She aikoteme pusiron. Ou Deus vai te salvar. Tupã ne pusironta. Tupã ne pusironta. Ok? Pusiron, a palavra nasal, portanto, Tupã ne pusironta. Se eu for falar, vem me salvar de algo, meu amigo, por exemplo, falaria para alguém, consegue me dar uma força, me salvar? Então eu falaria, Ikatupiko shepusiron, quer dizer, pode me salvar disso, né? Me livrar disso. Pode ser isso, ok? Então, salvação é pusiron. Alma. Como que eu falo alma em Guarani? Alma em Guarani quer dizer anga, 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 não anga. Sempre as palavras um pouco mais abertas e mais sutis na pronúncia. Porque no português nós temos a força nas palavras, a gente carrega muito o a, anga, né? Tá vendo que o g não é igual o g do espanhol do Guarani. Então nós falaremos sheanga, ok? Então anga quer dizer alma. Alma quer dizer anga. Mente, como que eu falo mente em Guarani? Mente nós usamos para cabeça. Normalmente se eu for falar minha mente, eu falaria sheakan, né? Tem também aputuum. Aputuum quer dizer cérebro. Aputuum, cérebro. Aí eu já não entendo de psicologia, então não sei explicar se cérebro é mente, se mente é cérebro. Se tiver algum psicólogo e puder tirar para nós a dúvida, irá nos ajudar bastante e eu poderei fazer uma aula mais específica explicando sobre isso também em Guarani, ok? Então, só uma ressalva. Mente, se eu for falar assim para alguém, está na minha mente. Oinche akame. Oinche akame. Ou posso falar também oinche aputum ume, mas é menos usual. Quando eu digo assim, está no meu cérebro, está gravada na minha mente. Oinche akaputepe, quer dizer, está no meio da minha cabeça, ou gravado na minha mente, ok? Sabedoria. Como que eu falo sabedoria em Guarani? Em Guarani, sabedoria é representada como arandu. Arandu. Arandu quer dizer saber, sabedoria. Então, se eu for falar que alguém é sábio, se eu falar assim, aquele senhor é sábio. Amocaraí, Inharandu. Ou Pecaraí, Inharandu. E sobre esse amor, o P, eu explicarei numa live, eu estou preparando a nossa live desse ano, né? Então, quando estiver próxima da live, eu vou anunciar para vocês que nós falaremos mais a respeito
de quando falamos amo, pe, coco, an, ok? Para assinalar, né? Que é aquele, este, esse. Então, se eu falasse Amocaraí em Nharandu, eu estou falando assim, aquele senhor é sábio, ou aquele homem é sábio. E se eu for falar é muito sábio, em Nharandu é trei. E se eu for falar assim, sabedoria de Deus, Tupã Arandu, Deus do saber, Tupã Arandu. Como nós temos a marca do Guarani, Guarani é uma língua aglutinante e ela é conhecida pela sua marca posposicionando as palavras. Então, por exemplo, o que quer dizer posposicionar? Por exemplo, eu vou falar assim, em cima da mesa, eu colocaria primeiro a mesa e depois o em cima, ficaria mesa em cima. A tradução seria mesa ari. Mesa, mesa, ari em cima, ok? Mesa ari em cima da mesa. Então é posposicionado. Quer dizer, vai para a frente a ação. Vamos ver então o nosso tópico número 2, que é destino. Destino nós chamamos de tendotá. Gente, não vamos entrar em detalhes nesse destino, porque eu confesso que não estudei e eu não sei se esse tendotá é uma palavra triforme, genérica, oscilante, ou se é um nome próprio com T. Então, numa próxima aula que tivermos ou numa live, a gente vai esmiuçar melhor sobre destino. Mas digamos assim, que destino quer dizer tendotá. Então, se eu for falar Deus é meu destino, Nyandejara Chetendotá ou Tupã Chetendotá. Se eu for falar assim, São Paulo é o meu destino, São Paulo Chetendotá. Ou se eu for falar assim, Madrid é o seu destino, eu falaria Madrid Netendotá. Netendotá, porque temos, tendotá é uma palavra nasal por causa do ND, tendotá, ok? Vamos para o terceiro. Esse aqui também é um pouquinho complicado, esse terceiro, por quê? Nós temos trabalho. Como que eu falo trabalho em Guarani? Muitos já sabem, né? Trabalho nós falamos baapô. Baapô quer dizer trabalho, ou trabalhar, no caso trabalhar, tá? Baapô quer dizer trabalhar. E se eu for conjugar, por exemplo, eu trabalho, como que eu vou falar? She ambaapô. Mas se eu for falar meu trabalho, já não vai ser mais baapô. Vai ser outro nome, que entramos de novo na palavra genérica, oscilante ou triforme. São dados esses três nomes para essa palavra quando começa com T, que é o tembiapô. Então, se eu for falar assim, o seu trabalho, esse trabalho seria já o manufaturado, a mão de obra, né? Então, se eu for falar a sua mão de obra, eu falaria nerembiapô. Por que nerembiapô? Por conta de que tembiapô quer dizer trabalho e baapô, trabalhar. Não sei se dá para entender muito bem, mas nessa ocasião, se eu for falar para alguém, como é lindo o seu trabalho, então eu vou falar assim, iponain tepico ko, iponain teningo ko nerembiapô, iponain teningo pe nerembiapô, iponain teningo pe rembiapô, iponain teningo pe rembiapô, ajepa ivaí pe nerembiapô. Ajepa ivaí pe nerembiapô. Né? São frases que nós usamos e eu vou deixar embaixo a tradução, não vou falar, né, para não ficar muito longo o vídeo. Então, para vocês entenderem, rembiapoquera, o trabalho deles, ou a mão de obra deles. Rembiapoporã riquai, quer dizer, eles têm um trabalho excelente. Se eu for falar assim, Tuixá rembiapô amocaraí, é grande o serviço daquele homem, ou é muito serviço. Retá rembiapô amocunhá, aquela mulher tem muito trabalho, ou tem muita mão de obra para fazer, né? Logicamente. Então, se você for, por exemplo, quero contratar o serviço de alguém, eu vou falar assim, Aipotá nerembiapô, quero o seu trabalho. Aipotá de ogapê de apô cheve, peteim tembiapô. Aipotá ogapê de apô cheve, peteim tembiapô.
quero que você venha em casa e me faça um trabalho. Por que peteim tembiapô? Estou falando já em terceira pessoa. Não estou falando nem do trabalho dele e nem do meu, senão estou me referindo ao trabalho. Então, por isso, tembiapô. E não é conjugado no Guarani, ok? Vamos para a próxima. Nós temos aqui puarré. O que quer dizer puarré? Puarré quer dizer gemer. Gemer. Puarré. Puarré. A vem de fígado, né? Daqui de dentro, das entranhas. E ré é quando faz o barulho, né? Então seria esse barulho que é o gemido, né? Puarré quer dizer gemido. Então se eu for falar assim, e puarré vai paite pecaraí raciba. E puarré vai paite pecaraí raciba. Quero dizer o quê? Aquele senhor enfermo está gemendo loucamente. Eu estou falando isso. Então, Ipuarrém vai paite, pecaraí raciba. Ipuarrém vai paite quer dizer, está gemendo muito. Aí, quando eu vou falar esse muito no Guarani, para dar um contexto, eu vou falar que está gemendo tudo mal ou tudo feio. Olha só. Ipuarrém vai paite quer dizer, está gemendo muito feio. Ou está gemendo muito alto, né? Então, esse feio se atribui à questão de que não é bom, não do feio de horrível, mas de que está numa situação ruim de saúde. Por isso entra esse feio, para complementar e dizer que não é algo agradável, algo bom. Ok? Puarrém quer dizer isso, então vocês já sabem. Che puarrém, né puarrém, raei puarrém. Outro tópico que vamos ver, grito, gritar. Como que eu falo gritar em Guarani? Falamos sapucai. Então, posso falar assim, o galo cantou. Olha só que interessante. No Guarani nós não falamos que o galo cantou, nós falamos que o galo gritou. Então, nós vamos usar o espanhol, no caso. Aí nós falamos galho o sapucai, pegalho o sapucai, quer dizer o galo cantou. Então, pode falar também no português, pegalo o sapucai, que é o de opará, né? Então, sapucai é isso. Então, você vai falar assim, o sapucai parriquai, quer dizer, todos eles gritaram. O sapucai atá mocaraí. Aquele homem grita muito alto. Ou, onye sapucai vai, quer dizer, ele fala gritando. Ok? Aí, se eu for falar, por exemplo, eles estão com gritarias, já não vou mais usar o sapucai, vou usar auvu. Auvu quer dizer barulhentos, né? Então, assim, idiauvu parrico, quer dizer, eles estão numa gritaria, num tropel, acho que fala em português, né? Não sei se é mais ou menos isso, né? Estão numa gritaria, numa loucura ali. Então, seria auvu. Vamos para outra. Tossir. Como que eu falo tossir em Guarani? É engraçado, né? Eu falaria assim, ru'u. Então eu vou falar assim, aquela criança está com muita tosse. E ru'u eterei amoitemita. E ru'u eterei amomita. E ru'u eterei amomita quer dizer, aquela criança está com muita tosse. E ru'u vai permitacunhá. E ru'u vai permitacunhá. Aquela moça está com a tosse muito forte. Ou muito, assim, quando está com uma tosse muito mal, né, que está com aquela tosse feia, né, então eu quero dizer assim, rubaia moncunhá quer dizer que já está com a tosse muito ruim, tem que ir já para o médico, né. Então, ru'u quer dizer tosse. Outro tópico, chorar. Como que eu falo choro em Guarani? Aqui já temos novamente a palavra oscilante, triforme, a palavra genérica. Então, chorar em Guarani quer dizer tassem. Se eu for falar eu choro, xeracem. Você chora, raerracem ou simplesmente racem. Né? No caso, ele chora, né? Raerracem. Então, por exemplo, se eu for falar assim, ele é muito chorão. Racengue terei rae. Racengue quer dizer chorão. Ele é muito chorão, racengue terei rae. Ou se eu for falar para alguém assim, você é chorão, você chora demais com algo que, por exemplo, não quer vender ou pede muito desconto. O famoso desconto, né? Então eu falaria assim, nerasengu shira, nerasengu, quer dizer, você é muito chorão, ok?
Deu para entender até aqui? Se vocês não entenderam, deixem nos comentários e a gente volta e faz de novo, porque essas palavras são muito úteis para o dia a dia. Aí vocês vão juntando tudo que vocês já aprenderam e vão formulando frases, mandando mensagem com frases, bastante coisa, vão treinando, né? Bom, como que nós falamos pátio? Pátio em Guarani. Normalmente, pátio, lá na nossa cultura paraguaia, nós usamos o pátio com gramado. Vamos chamar de gramado, então, não pátio, né? Como que eu chamo gramado em Guarani? Grama quer dizer, ou capim quer dizer capií. E quando eu falo gramado, quer dizer capií-pé. Por quê? Quer dizer assim, pé vem de chato, achatado, né? Então seria um capim achatado, ou seja, um gramado, né? Então, capií-pé. A mocha é capií-pepe, lá no meu gramado. A mocha é capií-pepe, lá no meu gramado. Errou em Emboçarai pecapií-pere. Vai brincar lá no gramado. Como que nós falamos campo? Campo, onde tem aqueles matinhos de campo, né? Em Guarani nós falamos nhu. Nhu, então um campo, né? Um campo aberto nós chamamos de nhu. E como que nós falamos matagal, mato, um pouquinho de mato assim, né? Não aquela floresta, mas o mato, aquele pouco mato. Em Guarani como nós chamamos? Chamamos de jaí. Jaí. Pediaire, quer dizer pelo mato, no mato, né? Pediaire. Bom, vamos falar um pouquinho sobre família. Nós temos aqui... É muito controversa a parte. Porque quando eu for falar, por exemplo, irmão, como que eu falo meu irmão em Guarani, numa forma informal? Por exemplo, um irmão de igreja, como que eu falaria esse irmão? Eu chamaria ele de perrengue, quer dizer pedaço. Perrengue quer dizer pedaço, então nós usamos irmão para cheperrengue, quer dizer meu pedaço. Aí como que eu falaria meu irmão dentro da minha casa? Eu tenho duas formas de falar. Xeruqueu, quer dizer meu irmão maior ou meu irmão mais velho. E xerubu, meu irmão menor. Ou seja, meu irmão mais novo que eu. Bom, eu sei que vocês já estão se perguntando como que eu falo o primeiro filho, o filho mais velho, né? Em Guarani nós usamos para o mais velho que nasceu primeiro e para o caçula, né? Então, o que nasceu primeiro nós chamamos de upuque, quer dizer do começo, né? Seria exatamente isso. Upuque quer dizer começo, ou seja, irmão mais velho. Xeupuque, se eu falar Xeupuque, Carlos Rinacheupuque, estou falando Carlos é o meu irmão mais velho, ou meu primeiro filho do meu pai, né? Quer dizer, o primeiro que nasceu da família é o Upuque, o primogênito, achei a palavra. O primogênito quer dizer Upuque e o caçula nós chamamos de parragué, quer dizer do final, do fim, parragué, ok? Bom, aí nós temos em Guarani só para mulher. Como que nós chamamos assim, minha irmã? Se eu fosse falar, ela é minha irmã. Xerendu, ela é minha irmã. Xerendu. E se eu for falar, por exemplo, ela é minha irmã mais nova que eu, ou menor que eu falaria xekuvu, né? Por exemplo, se a mulher for falar, ele é meu irmão, ela vai falar haerina xerukeu, ou xerubu, né? Então por aí vai. Então é isso, pessoal. Eu deixei para o finalzinho aqui, em ato de reverência e respeito, como que nós falamos senhor e senhora, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, senhor nós chamamos de caraí e senhora de cunhacaraí. Se eu for falar, por exemplo, senhor Júlio, eu falaria caraí Júlio ou cai Júlio. Isso é muito usado lá no Paraguai. Então, cai é uma abreviação de caraí. Então, cai Júlio. E se eu for falar senhora Luciana, eu falaria Nha Luciana. Por quê? Não falaria cunhacaraí Luciana, por conta de que seria abreviado o cunhá, então ficaria Nha Luciana. Então todas as vezes que eles te falarem assim, Nha fulana, Nha maena, é um sinal de respeito de uma senhora fulana, senhora tal, né? Então seria esses nomes
Se for falar diretamente o nome, não colocar esse nha, nem esse cai, ou nem esse cunhacaraí, esse caraí, então é um ato de, assim, não de respeito, digamos, não formal, mas seria informal. Mas se eu for falar assim, o senhor Paulo, Caraí Paulo, Cai Paulo, e por aí vai, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi bem rápido, um pouco rápido até, porque se a gente for pegar para explicar tudo isso aqui leva muito tempo, apesar de que o vídeo ficou longo, né? Mas eu conto com a paciência de vocês, porque até para mim também é um pouco trabalhoso estar gravando. Eu ainda vou postar um vídeo compartilhando todas as minhas ideias, como que eu gravo, como que eu preparo tudo, fazendo a minha rotina de como é a minha gravação, como que eu elaboro os tópicos para chegar redondinho para vocês. Então dá bastante trabalhinho, viu gente? Não é fácil não, a gente tem que legendar tudo, colocar as letras, mas isso aí é um trabalho que eu gosto de fazer e só o reconhecimento de vocês para mim já é uma honra. E mais uma vez uma honra estar com vocês, por ter participado desse vídeo. Espero que vocês estejam vivendo um Guarani muito bom, muito legal, que já esteja ali, já entrando na veia de vocês o Guarani, né? E que 2022 você possa aprender a falar o Guarani. Tem muita gente que sonha em falar Guarani. E nós vamos aprender. Põe na sua cabeça assim, eu vou aprender. Porque eu vou começar, eu falei que eu tinha uma novidade e já estou quase finalizando a novidade. Então, nos próximos vídeos, não ainda, acho que daqui uns 5, 6 vídeos vocês já vão ver que vai ser uma abertura diferente, um começo diferente. E vão se preparando, porque senão vocês vão acabar perdendo interesse pelas aulas. Brincadeira, gente, mas eu acredito que vai ser de bom agrado para vocês, mas essa aula espero que tenha aí agregado aos conhecimentos de vocês. E dito isto, até um próximo vídeo.
Maite Girumbeira, Baixa Papeimé, Baixa Papecô, espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlio Alfonso. Estamos aqui novamente com o nosso curso de Guarani. Eu dei uma pausa para poder elaborar uma melhor estratégia para que possamos aprender de uma forma mais intuitiva o Guarani. Muitas pessoas nos comentários pediram que eu repetisse pausadamente as palavras, mais devagar, repetisse várias vezes as pronúncias para que assim pudessem pegar essa pronúncia e poder falar o Guarani. Eu realmente observei tudo isso, estava falando muito rápido e me esquecendo um pouco de que todos vocês que estão me assistindo estão no início, né? Estão no comecinho, né? Então nós começaremos um curso básico de Guarani, que tem mais ou menos aí 30 a 40 tópicos do que nós iremos aprender pinceladamente por cima, e nas lives vamos esmiuçar mais a respeito dessas aulas que nós estaremos fazendo. E no final de cada vídeo eu vou deixar um exercício para que todos possam responder nos comentários. E depois nas lives nós iremos analisar se foi bem a resposta ou foi mal. Dito isto, vamos começar a nossa primeira aula do nosso curso básico reformulado em Guarani. Muito bem, aqui nós temos o nosso curso básico. Nós iremos começar pela lição 1, abordaremos as saudações. Aí nós temos aqui Maitei Guaranime. Maitei quer dizer saudações, e Guaranime é no Guarani. A primeira coisa que se usa no Guarani é o Mba-Eixapa. Essa aqui se pronuncia Mba-Eixapa. Mba-Eixapa. Estou repetindo para que possam pegar a pronúncia. Mba-Eixapa, expressão formada de Mba-E, que significa o que, e Isha, como. Então nós veremos a parte Então seria a junção desses dois, seria que mais como, ou o que mais como, e pá, a partícula interrogativa. Então nós usamos o pá como se fosse o signo de interrogação. Por isso, Mba-Eixa quer dizer como, e pá, a partícula interrogativa. A partícula pá em Havaianê não tem significado e é utilizado como marca de frases interrogativas. Então, todas as vezes que nós vermos o pá na frente de alguma palavra, ela é usada como marca das frases interrogativas. Aqui nós temos um pequeno vocabulário para formarmos o nosso diálogo. Então, no vocabulário nós temos o che, che quer dizer eu, ou me, meu, pode ser também, de, você, tu, seu. Mba-Eixa quer dizer como, porã, bonito, bom, belo, lindo. O H tem o som de re, que seria os dois R nosso. Então nós usaríamos como Ra. Esse Ra é o E de fazer a união de palavras. Então, Ra-nde e você. Tá vendo aqui Ra e um D, bonita, linda, que é a segunda pessoa, e tu ou e você. AVI quer dizer também vai, mal, ruim, vai, mais ou menos, ou seja, mal. Nós aprendemos isso aqui porque nós iremos formar as frases, então nós já estamos tendo uma base de como formar essas frases. E aqui nós temos Nhemonguetá. Esse nhê, esse N com o tio em cima, ele representa a consoante NH do português, que seria nha. Aí nós pronunciamos como nha, nha, com a língua colada ao céu da boca, nha, e ela é uma consoante nasal. Então nós temos Nhemonguetá, que quer dizer conversar ou dialogar ou falar-se, conversar-se, isso seria Nhemonguetá. Aí nós já vamos formar a primeira frase. Ba-Eixapa. Ba-Eixapa está fazendo uma pergunta. Oi, como vai? Ou se não, como você está? Esse Ba-Eixapa se pode usar também dessa forma. Podemos perguntar como é que é ou como vai. E no Guarani se usa muito assim também em forma de saudação, que é Maitei.
Aí a resposta seria Iporã. Baixapa, Iporã. Você está falando bem, estou bem, estou ótimo, estou tranquilo, né? Tudo relacionado ao bem, esse Iporã. Aí temos uma outra pergunta novamente. Baixapa, oi, como vai? Como se fosse a primeira, nós repetimos. E a pessoa também pode responder Iporã Iterei. Iporã Iterei, ó, Iporã Iterei. Muito bem. Iterei é sufixo que funciona como advérbio muito em português. Observe que é posposicionado, uma marca da língua guarani. Posposição é colocado depois do Iporã, tá vendo? Iporã Iterei. Isso aqui é uma marca da língua guarani. Todas as coisas, ou seja, a maioria das frases em guarani são posposicionadas. Bom, passamos daqui. Então, só recapitulando aqui, quando você vai cumprimentar alguém, saudar alguém, baixapa é como se fosse um olá, oi, né? Não seria algo mais informal. E a pessoa vai falar bem, Iporã. Ou Iporã Iterei, muito bem, ótimo, maravilha. Agora nós vamos ver aqui o Coen. Então aqui eu falo meu ouvido, originalmente né? é Então eu digo aqui, amanhecer. Pode ser também madrugada, amanhecer, raiar do dia, alvorecer. Aí temos Coen e colocamos o Porã, que é bem bom. E lembra que eu falei que poderia ser lindo? Então, amanhecer lindo ou amanhecer maravilhoso pode ser também. Porã. E aí temos o Coen vai. Deixa eu dar uma explicação. Quando nós vemos o acento em palavras, a última sílaba é a palavra mais forte. Quando nós não vemos nenhum acento, a última sílaba é a palavra mais forte. Então aqui, ó, não é vai, é vai. Se fosse vai, teria que ter o acento aqui. Aqui também é avei, AVI, não avei. Se fosse avei, teria que ter o acento em cima do E. Vai, vai, não vai, vai. Por isso aqui, Coen vai, amanhecer feio ou amanhecer ruim, amanhecer mal. Coen guive, Coen guive. Não vamos confundir com português, porque no português o G, o I, nós lemos como gui. Aqui é gui, guive, desde cedo. Coenre, 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 pela manhã. E aqui nós vamos ver o porquê, coenguive e coene e coenvai. Em Guarani não há preposições, e sim posposições, como ocorre em coenguive, desde cedo, coene, pela manhã, o que literalmente seria cedo desde, porque coen quer dizer cedo ou amanhecer, guive, desde. Então aqui nós vemos que foi posposto, cedo desde e manhã pela, que seria o coene. Vamos avançar. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, fazem perguntas nos comentários e eu irei responder na próxima aula que eu gravar. E agora aqui nós vamos montar a nossa frase. Baixapa ne coen. De antemão, já vou explicar esse ne aqui. Esse ne que está aqui, ó. Baixapa ne coen. Baixapa ne coen. Esse ne é da segunda pessoa. Como essa palavra coen termina com acento nasal, então esta palavra torna-se ne quando a palavra seguinte é nasalizada. Vocês viram aqui? Então de é você. O que nós fazemos quando tem uma palavra seguinte nasalizada? Nós suprimimos esse de. Ela se torna ne, por isso que está aqui. Baixapa ne coen. Quer dizer bom dia ou como você amanheceu, ou bom amanhecer. Baixapa ne coen. A resposta seria she coen porã hande. She coen porã hande. Amanheci bem. E você? Ou bem e você? A resposta seria she coen porã avei. She coen porã avei. She coen porã avei. She coen porã avei. Eu também amanheci bem, ou amanheci bem também. Che, eu, coen, amanhecer, porã, bonito, bem, bom. AVI também. Então, nós formamos a frase Che, coen, porã, AVI. Che, coen, porã, AVI.
no passado, quer dizer, já é a cantei. resposta. Aqui, ó, apuraheima. E como eu expliquei aqui o ne, de antemão, vou explicar novamente. Apuraheima. Quando a palavra Ou seguinte apuraheita. do pronome da segunda pessoa for nasalizada, Para a forma nós melhor, suprimimos a letra D e ela por se exemplo, torna como que eu uso automaticamente esse apuraheima ne. curi? Aqui, ó. Deixa eu até deixar isso aqui Então, em esse aqui vermelho. podemos usar assim. Então ela se torna automaticamente Apuraheima ne. curi. Apura. Nas nossas lives nós iremos abordar mais a fundo isso aqui. Curi. Baeixa panecoen. Novamente outra Apuraheima pergunta. curi adi. Que é separada. Baeixa panecoen. Como você amanheceu? Shecoen vai. Mexidinha aqui. Vamos ver. Amanheci Apuraheima mal curi adi ou quer mal. dizer- Shecoen vai. Eu já havia cantado Shecoen vai. antes. Ou Amanheci antes mal. de você chegar, eu já havia cantado. Né? Apuraheima curi Shecoen adi. vai Eu vai. posso falar apuraheima curi Shecoen vai quer vai. Amanheci mais ou Quer menos. dizer o que, Coerre? Ontem. Já havia Agora nós cantado vamos para a ontem. tarde, que no Guarani nós chamamos de Ou posso falar Kaaru. apuraheima. Kaaru. Tarde, à tarde, durante Simplesmente a apuraheima. tarde. Quer dizer, já cantei. A pergunta seria aqui. Apuraheima, Baeixa aqui, né? pa nekaaru. Apuraheima, Boa já tarde. cantei. Eu já Como cantei está a sua apuraheima. tarde? Baeixa pa Ou apuraheita. dekaaru. Aqui nós podemos usar o Baeixa famoso pa rina. dekaaru. A resposta Como que nós usamos o rina? Shekaaru. Apuraheita rina. Shekaaru pona hande. Apuraheita Shekaaru pona hande. Apuraheita Bem, rina. e você? Ou boa tarde, estou bem. Olha só, E você? apuraheita rina quer Porque dizer aqui, além de vou você falar cantar, boa tarde, ou você irei está cantar. dizendo Baeixa Eu panekaaru, irei quer dizer cantar, como sim, está a esse sua rina vem tarde. de afirmação, Aí você talvez, pode apuraheita. responder, a minha tarde está bem. E você? Puharé, quer Eu dizer posso usar aqui noite. também Puhareguá. apuraheine. Puhareguá. Puharé. Esse é Puhareguá. apuraheine. Noturno, É bem interessante de se sonâmbulo, usar. notívago, da noite. Puhareguá quer dizer literalmente o que é da noite, o Apuraheine. próprio Como da que eu usaria noite. esse apuraheine? Apuraheine Posposição anga, guá, por exemplo. do, da, Apuraheine. origem, procedência. Então, por exemplo, aves da Apuraheine noite, anga. aves noturna, coisas da noite, estrelas, por exemplo, para nós aparece à noite. São coisas que são da noite, que aparece à noite. Puhareque, puhareque. Cuidado com esse Y, eu tenho vários vídeos explicando a respeito disso, nós retomaremos mais para frente, dentro desse curso, a forma das pronúncias do Y no Guarani. Puhareque, durante toda a noite, ou durante a noite. Ou anga, pode usar assim. Apuraheine anga. Puhareque, É anga e não anga. durante a Existe noite. também a Posposição palavra que anga. quer dizer durante. É bem Esse complicado essa que parte. está aqui Os acentos nós veremos significa isso numa parte durante. de gramática Noite durante também. seria durante Então aqui, a noite. apuraheine anga quer dizer... Puerre, puhare. talvez eu cante. Puerre, puhare. Talvez, dando Puerre uma- quer dizer como ontem, eu posso dizer? puhare, Dando ali noite. tipo, talvez ele irá Seria cantar. ontem Isso é à a diferença de noite, ou a apuraheine e noite apuraheita. passada. Os dois Puhare, estão no futuro, pute. mas aqui é um talvez. Puhare, E aqui ele está pute. afirmando, vou cantar sim. Puhare, E talvez eu pute. cante. Seria mais ou menos isso, né? Puhare, Nós falamos pute. também de apurareive. O que Pute seria quer dizer apurareive? meio, ao meio, Apurareive é metade, canto mais. centro. Canto mais. Ou E apurareive Puharé é vou noite, cantar seria mais. o Apurareive, meio da né? noite, centro da noite, Apurareive, meia-noite, curi. no Cantei meio da mais. noite também. Ok? Aí chegamos Eu no acho que deu pra entender Puhareve, essa parte. quer Vamos dizer passar manhã. aqui. Lembra que nós vimos Coen, quer dizer amanhecer, Deixa eu rodar e aqui nós temos passando. Puhareve, manhã, que quer dizer, Temos o guatá. esse V Guatá vem também depois seria a do... mesma coisa. O que é guatá? Guatá quer dizer caminhar. Aqui nós Aguatá. teremos a explicação, o V é uma Já posposição mais, quer dizer, Aguatá mais macuri. que a noite Caminhar, seria andar. o amanhecer Já tenho ou andar. amanhã. Aguatá Então, macuri, Puhareve puerre, por quer exemplo. dizer Aguatá manhã. macuri, E aí nós puerre. temos aqui Vou escrever aqui, Puhareve fica mais legal, P. né? Nós vamos supor assim, Puhareve de Aguatá manhã ma- ou na manhã. Esse P Ou seria tapere. dentro, inserido no na, como está aqui no exemplo. Então nós temos Eu, aqui, o que que ela Puhareve, está quer falando? dizer de manhãzinha, eu já andei posposição por essas V, estradas. Eu já significa andei por esse mais, caminho. esse eu já V andei. Aguatá significa mais. macotapere.
que no caso significa mais próximo da noite do que do dia, e P dentro dele, ou seja, no e na. Perfeito. Puharevete, Vamos ver outro. bem cedo, Guatá. cedinho. Ó, Posposição V, aguatá. mais e sufixo ET de superlativo. Quer Então dizer, nós eu temos ando. agora o nosso boa noite. Reguatá. Baeixapan de puhare. Baeixapan de Reguatá quer puhare. dizer você anda. Boa tu noite. andas, Como né? está Tu a andas. sua noite? E como que eu Pode falo ser ele também. anda? Eu não falo. A resposta she puhare preciso falar, pona por exemplo, ande. eu guatá. Boa Posso unicamente noite. falar o Eu guatá. estou bem. Eu já E sei que é para você? terceira pessoa quando usa Agora o nós veremos aqui os pronomes letra O, pessoais aqui essa partícula O no Guarani. é a marca da Temos terceira pessoa. she Se eu for falar, por exemplo, significa meu eu. andar, She. ou a minha forma Esse de C tem, andar, porque aqui tem o estamos tom falando de de S. andar, né? She Guatá quer dizer significa andar. eu. Aguatá Nde, ando, mas se eu for falar nde, assim, o andar, Tu ou você. Ha, como que eu falaria andar e. no sentido Ha, de e. caminhar, Ele né? ou ela. Meu andar, Nhande. por exemplo. A Nhande. forma em que eu ando, meu Nós. andar. Cheguatá, Você viu que ele está com um cheguatá. asterístico E não aqui? uso mais Eu vou aguatá. explicar Por que isso não uso já aguatá? já. Porque esse Porque no aguatá Guarani é a nós marca temos para conjugar dois a tipos partícula de A da primeira nós. pessoa para conjugar. Quando eu Ore falo che, significa já vem nós do- também. de Pen, possessão, né? Então, vós, quer dizer, minha vocês, forma de andar ou raequera, meu caminhar. Meu caminhar Raequera, eles seria, ou elas. seu andar. Ou E aí andar nós temos deles. mais Iguatá, duas palavrinhas tá vendo que aqui. muda de O para I. Cunhá Porque quer já dizer estamos fazendo a mulher. marca da terceira pessoa Embaracajá, na forma de I. Então aqui baracajá. seria Iguatá. Esse J Ou, tem tom de Se eu for J. falar seu andar, Baracajá. a forma do seu andar seria Como se Deguatá. fosse o J do inglês. Baracajá. Gato. Deguatá. Em Guarani, o pronome Aqui eu estou Nhande usando significa nós. Olha só. E aí, Significa por diante, a gente nós, vai conjugando. Aqui nós inclusivo. usaremos todos os pronomes Ou pessoais, seja, sem a inclui o partícula falante da- e o da ouvinte. conjugação, porque a partícula só E serve para ore conjugar. Aqui nós estamos já usando uma... Também significa Depois nós. numa aula a gente vê a Porém, parte exclui gramatical o disso, ouvinte. ok? Mas eu acho que deu para entender Então, aqui mais ou menos. Se estamos a numa diferença mesa, de andar 4 e filhos, o os andar, pais tipo, a forma de e os andar, o meu avós, andar, seu andar. se nós formos falar todos nós, Bom, falaríamos aguatá quer Nhande. dizer, Se fôssemos já falar caminhei, nós, os ou seja, filhos, vou caminhar. falaríamos Andar, ore vou andar. para E usar o aguardar, nós. talvez irei Agora andar. nós temos o quera, Essa que parte vimos também acho aqui que no ficou bem claro, como se fosse raequera. na primeira Quera. aula, né? O plural em Guarani não é marcado como em Na primeira parte português que nós pelo vimos, vamos para sufixo a terceira. S. Temos aqui Usa-se a palavra e, quera. Então, quera é para a mesma pluralizar, situação. Por exemplo, se eu for falar que indica o eu plural falo como anhe, em rae, que quer dizer ele e ela, a... e raequera, eles e elas. Então, esse quera seria como Gente, aqui eu o quero dar uma nosso explicação, S porque na parte do nossa português para deixar a quando palavra faço os em vídeos plural. em pé, A palavra passando quera as letras, indica não plural consigo também explicar. para Mas substantivos. este A acento palavra que quera está aqui, ó, indica plural também este para os acento substantivos. como a crasse, Exemplo, nós não cunhá, usamos no Guarani. Esse aqui mulher, nós estamos substituindo e por este. cunhaquera, Deixa eu escrever mulheres. para vocês verem. As Como mulheres. todas as letras do Também do não há teclado, nós sufixo não que temos, marque o gênero como em o acento português. nasal, que é este aqui, Gato que é o e tio. gata. O gênero marcado, Nós usamos o gênero é marcado essa comumente no lugar pelas dele. palavras cunhá, Então, todas as vezes que que vocês verem em significa cima de alguma fêmea, vogal, mulher, isso aqui, fêmea, e ela está macho. representando Esse tio macho tá? aqui, Esse aqui não existe. ele é Então, por isso que hispanizado, NN porque desta o forma. nosso Você não Guarani teria que toda paraguaio, vez ele desenhar foi um, muitas palavras por exemplo, aqui, ó. hispanizadas. Então esse macho vem do macho Desenhar e do puxar aqui espanhol, pra cima do N que aqui, significa ó. homem ou macho. Deixa eu apagar esse E temos um exemplo, baracajá. Baracajá quer dizer gato, então nós falamos baracajá Então, ficaria macho, assim, tá gato, vendo? Nhê. em baracajá É assim a forma cunhá, correta de se gata. escrever em Guarani. Se Chegamos vocês ao forem final escrever, das por nossas exemplo, no lições, e aqui eu esta vou é a deixar forma o correta. manduara. Vamos voltar. Anhe, Manduara eu quer dizer falo. para se lembrar ou para recordar. Renhe, ou tarefa. eu vou colocar aqui pra Complete gente os diálogos entender essa abaixo parte, com né? as palavras que estão faltando. Aí essas palavras que estão faltando vocês vão deixar nos Essa aula vai comentários. ficar longa. A, B. E aqui nós temos Bom, renhe, as saudações mais comuns E em Guarani, onhe. onde nós iremos completar. Então eu Onhe é pra aguardo os terceira comentários de pessoa. vocês Se eu for falar, e nós a minha analisaremos fala no já é próximo diferente. vídeo ou Nhê na quer dizer live, falar, mas se eu for falar, que são esta todas é a as minha terças-feiras, fala. Como que às eu 9 falaria? horas da noite, a Coa, nossa live em Guarani, Ina,
E lá nós veremos a respeito Xenhe. dessa tarefa que eu deixei para vocês. Então, Esta gente, é eu a minha deixarei aqui palavra para ou a minha nós, fala? como bônus, os cumprimentos em Guarani para vocês irem treinando. Eu vou Olha só que deixar aqui interessante. embaixo sem a tradução, porque na aula nós temos aprendido as traduções. Eu vou Coarrina colar ele xenhe aqui quer dizer o agora. quê? Esta Em é a minha Guarani temos palavra. 7 formas de Posso fazer colocar xenhe cumprimentos. As mais parra, usadas são coen, pujarevê, coen, pujarevê, Nhe, assadie, parra. caru e pujaré. Quer dizer, Só uma minha breve última explicação, palavra. esse Esta é a assadie minha quer última dizer palavra. cesta. Ou seja, a última palavra Então, que eu falo. como está a Tipo, sua dando cesta? basta em algo, né? Coarrina Cesta xenhe. com S. Eu vou escrever aqui do lado. Vou falar para Cesta. alguém. Assim. Rapea picou. Assadie quer dizer Rapea cesta. picou. Quero agradecer vocês por estarem até aqui com muita paciência, esperando. Nós temos também um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar desse grupo, mande nos comentários pedindo o link que eu vou enviar o link e vocês possam também entrar no grupo de WhatsApp para nós fazermos os nossos diálogos, para termos mais coisas a aprender dentro do grupo. Espero que essa primeira aula seja de valia para vocês que estão querendo aprender o Guarani. Eu falo fluentemente o Guarani, tenho muita vontade de que todos dialoguem em Guarani. Vamos aprender o Guarani porque é uma língua nossa, da nossa terra, da nossa cultura. Era a língua que predominava aqui, é uma das línguas mais antigas ainda preservada até hoje, é o nosso Guarani. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comentem lá o que vocês querem que eu faça na próxima live, nos próximos vídeos, algumas dúvidas que vocês tenham, deixem nos comentários e eu irei respondendo todos vocês. Um abraço a todos, boa aula para vocês, pausem o vídeo, anotem as suas dúvidas. Espero vocês também na nossa live que será agora nessa terça-feira e juntos lá tiraremos mais dúvidas e participaremos todos juntos dessa aula maravilhosa que é a língua Guarani. Um abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Koan hae hina inyeengwe Koan hae hina inyeengwe. Eu estou fazendo um Guarani mais profundo aqui pra gente, tá? A gente pode usar o Diopará também, podemos falar última palavra, podemos falar, né? Sem problemas também. Inyeengwe. Hakoan haehina inyeengwe. Haan, posso falar an, posso tirar esse koan. Haan haehina. Porque esse an, eu vou fazer uma aula específica a respeito disso, né? Para dizer sobre an, koan, amor, amoite, aco, aipô, sabe essas coisas? Eu já tenho numa aula nova, uma aula antiga no caso, né? Mas ainda farei numa aula nova. Bom, ha'an ha'ehina inyeengwe. Ha'an ha'ehina inyeengwe. Ha'an ha'ehina inyeengwe. Posso tirar esse an, posso tirar esse ha no caso. An ha'ehina inyeengwe. An ha'ehina inyeengwe. An ha'ehina inyeengwe, quer dizer, essas são as suas últimas palavras. Essas foram as últimas palavras deles. Talvez ele deixou por escrito, a gente não sabe a situação do que estamos abordando no momento, digamos assim, né? Mas seria num tom assim, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Perfeito. Aí se a pessoa falar, por exemplo, arakae piko renheta, arakae piko renheta, arakae piko renheta, renheta ishupe. Quando você vai falar
aqui vamos mudar. Ó. Araka ebikonye eta ishupe. Quando que você vai falar com ela ou a ela? Quando você vai conversar com ela, que seria mais ou menos isso. Quando esse picô vem da partícula pa. Esse picô vem é uma partícula, ou seja, uma palavra usada para interrogação também nesse caso. Araka ebikonye eta ishupe. Renye eta ou enye eta. Aqui tanto faz a forma de usar. Podemos usar renye eta para ficar mais bonito e mais autêntico. Araka epikorenye eta ishupe. Quando que você vai falar com ela ou falar a ela? Quando você... Haupilo mitad, bateko, laporte, ya beiko, hina beiko por ambabio, ya amigo cuera, ya peime penderoga, rupi, peime por ambabio, penere sa imbabio, hina. Maitea girunguera, ya papei